Podcast Três Irmãos na área, quem fala com vocês mais uma vez, Rodrigo Chorró. Do meu lado, meu brother, meu irmão Roberto Andrade Filho Borracha. Na mesa operando nosso diretor Pedro Henrique. E aí, Robertinho, como é que você tá? Tudo bem? Fala aí, meus irmãos, beleza? Fala aí, meu irmão, como é que você tá? O que você tá rindo aí? Me fala. Eu tô feliz aí. Qual o motivo, meu querido? De estar do seu lado. Pode ser isso? Eu me sinto feliz quando eu estou com você. Pô, vamos falar do nosso convidado, Robertinho. Vamos nessa. Terceira vez, eu acho, né? Aqui na nossa casa, né? É vai isso, poder pedir uma música? Pode pedir. Tá, então vai poder pedir música. Sempre um prazer conversar com esse camarada nosso aqui, né? Bom, o cara que estuda, que viaja, que conhece vários assuntos e que acho que de interesse mundial. Assuntos que interferem não só no Brasil, mas no mundo, né? Ultimamente criticado também por parte da nossa audiência. Não, então tem que vir. Não pode chamar, criticou. É isso, criticou, a gente chama. Criticou, se criticar, já marca a terceira, quarta, quinta, sexta vez. Essa galera não entendeu. Você quer fazer a gente feliz? Mete o pau, critica. Faz isso, mano. Falem mal, mas falem de mim. É isso, mano. Quem tá no alto é visto. Rafael Machado. Uau! Obrigado, irmão. Eu que agradeço novamente aí a abertura desse espaço. A terceira vez, é uma honra, como sempre, estar com vocês. E é isso aí. Agora com novidades, né, cara? Você veio novidades, uma viagem isso. muito fodástica. Né? As outras participações foram mais teóricas, né? Sim. Foram mais debates, né, teóricos. Agora é mais para relatar um pouco de uma experiência de campo mesmo em relação à geopolítica, né? A gente fala da geopolítica às vezes com uma certa distância. Lá eu tava na geopolítica. Você deu uma imersão ali dentro. Imersão geopolítica. Então, pra galera que não sabe o que você fez, onde você tava, o que aconteceu? Perfeito. Durante esse mês de setembro, a maior parte do mês de setembro, eu estive na Rússia, mas não apenas Moscou, fiquei pouco em Moscou. Todo mundo quando vai pra Rússia vai pra Moscou. Isso. Eu fui também depois pro Festival Mundial da Juventude em Nizhny Novgorod, que fica a 4 horas de Moscou. Lá conheci também umas pessoas famosas, né? O George Galloway, que é muito famoso, e por aí vai. Porém, a parte principal da viagem foi que eu passei ali 3 dias e meio na região do Donbass. Para quem não sabe, a região do Donbass é onde está acontecendo precisamente o conflito russo-ucraniano. É onde está acontecendo a operação militar especial russa na Ucrânia. A região que se separou da Ucrânia em 2014... por conta de uma série de questões que a gente pode comentar aqui daqui a pouco. E aí, em 2022, os russos entraram ali, também entraram por outros pontos, para fazer a operação militar especial. A região que está dentro do alcance da artilharia, região que é bombardeada quase todos os dias, várias cidades ali são bombardeadas todos os dias, região onde tem muito militar, né? Mas onde as pessoas, como eu e você, como a nossa audiência, vivem ali. Você chegou a presenciar algum bombardeiro? Você chegou a presenciar alguma ação direta? Drone te caçando lá, velho. Lá o bicho. Não, barulho, sei lá. Olha só, o mais perto que eu estive da linha de frente foi aproximadamente 15 quilômetros, o que pra artilharia contemporânea é bem perto, né? A média de artilharia hoje em dia, pelo menos dos sistemas que os ucranianos usam, eles têm ali um sistema próprio, que é o Bogdana, que o alcance é 40 quilômetros. Eles usam o Caesar francês também, que é tipo 300 quilômetros. Eles têm uma série de peças de artilharia que me colocaria ali dentro do alcance. Alcance de drone também, bem dentro do alcance de drone. Assim, medo, não exatamente, mas é um risco que a gente sabia, né, que estava assumindo quando a gente foi ali. É um risco que foi reiterado pela equipe, né, pelos guias. Inclusive eu soube de outras viagens que tiveram que ser interrompidas por conta de bombardeio, né, tipo outras expedições semelhantes acontecidas anteriormente, que tiveram que ser interrompidas porque a cidade que o pessoal tava sendo bombardeada, etc. Aí os caras, pela segurança, porque o que importa, obviamente, é a segurança dos jornalistas, aí eles decidem cancelar o resto da viagem, né? Mas felizmente, enquanto eu tava lá, não aconteceu, né, pelo menos nos pontos em que eu tava, não aconteceu bombardeio ou ataque. Mas chegou, por exemplo, eu visitei uma escola que 3 dias antes, uma escola em Gorlovka, que é uma cidade que fica tipo 15, 20 quilômetros da linha de frente. 3 dias antes ela tinha sido bombardeada por drone. Feriu várias crianças, acho que matou algumas pessoas que estavam ali. Civis? Oi? Civis? Eu tava no lugar, eu fui no lugar, mas 3 dias depois... Então, mas as pessoas que morreram eram civis? As vítimas? Comuns? Civis. Criança, Era uma escola, então era criança, adolescente, coisa do tipo.
Caralho. Cara, então, você tava falando assim que você teve lá e que entende o risco, mas que tem como se fosse um entendimento. A guerra, de forma geral, só pra... Porque eu já vi falar sobre isso. Ela tem um entendimento das duas partes sobre a área que vai ser atacada e em que momento vai ser. Lógico que não tem uma precisão exata, mas tem esse entendimento em uma guerra? Nesse caso específico do conflito entre Rússia e Ucrânia, não existe bem um entendimento geral nesse sentido. O máximo que às vezes acontece é alguma combinação para evitar atacar determinados lugares. E aí, geralmente, onde existe mais combinação desse tipo de coisa, são as usinas nucleares, né? O leste ucraniano ali tem algumas usinas nucleares, né? Você também tem ali a usina nuclear em Kursk, que foi uma região invadida pelos ucranianos, né? Uma região da Federação Russa tradicional, né? Antes da anexação do Donbass. E tenta-se ter um entendimento de que não se deve atacar. Usina nuclear, represa, por exemplo, né? Tipo hidrelétrica, coisa do tipo, porque aí gera uma destruição generalizada, né? Ambiente. Mas os ucranianos, ainda assim, ocasionalmente, eles atacam usina nuclear, hidrelétrica, coisa do tipo. Então, teve um ataque ucraniano. Foi usina hidrelétrica ou de petróleo? Alguma coisa agora? Recentemente, eu acho que foi refinaria. Refinaria, né? Acho foi que de foi. petróleo, então. Eu vi. Sempre quem cruza a linha é o exército ucraniano, então. Ocasionalmente, é óbvio que numa operação militar, num conflito, os dois lados vão, às vezes, errar alvo ou vão atingir algum alvo que não é o alvo que deveria ser atingido e por aí vai. Só que eu diria que é apenas no caso dos ucranianos que a gente poderia dizer que existe uma política específica de fazer isso, porque desde 2014 existe um objetivo de expulsar as pessoas da região. Semelhante àquilo que o Netanyahu tenta fazer na faixa de Gaza, né? Que é tipo espalhar o terror para ver se o pessoal se muda dali para ir para o Egito, para a Europa, onde quer que seja. Em 2014, que é quando o conflito efetivamente começou, já existia o objetivo de limpar aquela região de pessoas que são etnicamente russas. E, inclusive, em 2014 mesmo, já existia empresa vendendo terreno lá no Donbass. Tá entendendo? Empresas do oeste da Ucrânia, da outra parte da Ucrânia, tipo, fazendo ali compra e venda. O pessoal fugiu de casa. Opa, vamos comprar e já vamos vender para alguém para se mudar para cá e por aí vai. Então, tá dentro da lógica, né, dos ucranianos errar o alvo de vez em quando por razões de terrorismo de Estado mesmo. Cara, eles já estão... Na cabeça deles, essa área já era deles, porque eles já estavam legalizando áreas dentro de outro país. Naquele momento, quando a gente tá falando aí entre 2014 e 2022, é complicado porque você tem ali um limbo, né? Uma zona cinzenta naquela região, pelo seguinte, tecnicamente aquela região era da Ucrânia, mas por conta das mudanças de governo que implicavam ali a implementação de leis e medidas russofóbicas contra a população do próprio país, aí a população decidiu, olha, a gente não quer mais isso. Eu cheguei a entrevistar, eu participei de uma entrevista, porque assim, eu tenho material pra postar até o final do ano se bobear, eu ainda não postei sobre isso. Mas eu entrevistei o presidente da República Popular de Donetsk, o equivalente a um governador, né? Porque a Federação Russa tem alguns lugares que são repúblicas dentro da Federação Russa, então ali é presidente, mas é como se fosse governador. Eu entrevistei o governador Denis Pushilin, e foi exatamente sobre por quê, como que começou, por que vocês acharam que tinha que pegar em armas, né? Eu acho interessante saber o momento em que o copo transborda. Porque uma coisa, por exemplo... Não dá mais agora. Isso. Porque você tem ali até meados de fevereiro. Pessoal normal, é ucraniano, o Shakhtar Donetsk jogava lá em Donetsk. O pessoal vai à feira, o pessoal é ucraniano, gosta do país, etc, etc. 2 meses depois, já tinham começado as escaramuças, a troca de tiro. Então, como é que você vai, né, desse ponto para esse ponto? E aí... Mas 2 meses antes esse copo já estava cheio. Tava bem já cheio. deveria existir um preconceito com essa população lá. Sim. Né? O problema é o você seguinte, não é daqui. Os caras, o que o pessoal que chegou ao poder na Ucrânia em fevereiro de 2014 defendia? Que os russos que moravam na Ucrânia tinham sido implantados ali pela União Soviética, num processo de russificação, que eles não eram dali, que eles eram uma ameaça ao Estado. E aí, então, que o novo governo, depois de derrubar aí o governo pró-russo, que não era realmente pró-russo, o novo governo ia proibir as escolas
de usarem o idioma russo. Detalhe, o idioma russo e o idioma ucraniano é praticamente o mesmo idioma, né? Tem poucas diferenças entre ambos. Mas, enfim, ia proibir o uso de russo, né? Ia proibir rádios na língua russa, televisão em língua russa, ia fechar partido, associações, fundações, etc. E ia acabar, pouco a pouco, tirando os direitos dessa parte da população com o objetivo de ou ucrainizar essa população ou então expulsar eles para a Rússia, né? E aí, o que aconteceu? O governador, o presidente, disse o seguinte: a gente fez protestos pacíficos, a gente ocupou prédio público, né? O que acontece em toda parte do mundo. Só que, conforme a gente foi botando pressão nas autoridades locais, governador da região, prefeitos, etc, etc, os caras fugiram. Os caras fugiram daqui. Aí, o povo ocupando espaços, protestando. Quem tem que atender a população? Foge. Foi embora, o líder foi embora. Aí os caras pegam em armas, né? E aí é interessante que essas primeiras unidades militares deles, da milícia popular, tanto em Donetsk como em Luhansk, eram caras, pessoal meio doido, ativista político radical vindo da Rússia para apoiar os protestos, né? Os nacional-bolcheviques, os monarquistas, alguns comunistas e por aí vai. Academia de MMA, né? O pessoal, tipo, opa, tem alguma coisa acontecendo, a gente vai ter que pegar em armas, aí um fala com o outro, às vezes invade uma delegacia ou coisa do tipo, aí o pessoal se arma e por aí vai. Seguranças, né? Bombeiros, veteranos, etc, etc. Aí o pessoal do povão começou a pegar em armas e a ocupar posições, né? Construir barricada, checkpoint, etc. E aí Kiev iniciou uma operação que eles chamam de operação antiterrorista. E aí começou bombardeio, inclusive, uso de helicóptero, avião, artilharia e por aí vai. Foi assim que tudo começou. Pô, mas uma falta de liderança faz uma população pegar em armas? Não sei se foi só isso, assim. Não, existiam lideranças orgânicas, né? A questão é que quando as lideranças constituídas, né, legais, elas fogem, elas se eximem da sua responsabilidade, você abre espaço para que novas lideranças surjam e lideranças que vão querer mais a ruptura, né? E essas novas foram as que contribuíram para essa ruptura Mas também contribuíram porque também não viam muita opção, né? Porque o pessoal começou a querer fazer referendo para ter mais autonomia, né? Olha, já que vocês estão botando pressão, a gente quer mais autonomia aqui para não ter que dever tanto ao poder central. E o começo de tudo, o governo ucraniano realmente pegou extremamente pesado com esses caras a nível de usar helicóptero e avião com os caras. Sim, quando muda o governo, né, tipo, você tem aí o Maidan, que é identificado pela maioria dos analistas geopolíticos como uma revolução colorida, começa ali em novembro, dezembro de 2013, muito dinheiro do Ocidente, muito dinheiro de ONG, muito dinheiro do George Soros, a Victoria Nuland, que foi secretária de Estado, eu não sei se no governo Biden, mas enfim, alguns governos anteriores. Ela estava presencialmente ali distribuindo bolinho para os manifestantes, tinha embaixador de países ocidentais na rua junto com manifestantes, gente distribuindo dinheiro, muito financiamento por trás, e os caras aparecem com uma arma, com um monte de coisa, bem equipado, escudo de metal, etc, etc. Então teve dinheiro ali por trás. Daí os caras botaram pressão até derrubar o governo. O presidente da época, que era o Viktor Yanukovych, fugiu do país, né? Aí puseram ali um outro governo, e aí esse novo governo que vem com esse discurso de que não apenas eles vão, né, romper com a Rússia no âmbito diplomático e geopolítico, eles vão assinar com a União Europeia, vão assinar com a OTAN, o que aí representa uma ameaça grande, porque uma aliança militar, toda aliança militar é feita contra outro país, né? Não existe aliança militar pacífica. A aliança militar serve para você entrar em guerra com outro país, né? Então, a OTAN, que foi criada para enfrentar a União Soviética, não foi dissolvida quando a União Soviética acabou, apesar disso ter sido prometido ao Gorbachev, né? Então, permanece o fato de que a OTAN existe para derrotar a Rússia, para enfrentar a Rússia. Então, um país vizinho, país que é um país... Não é nem apenas a questão de ser um país vizinho, porque os países bálticos são vizinhos da Rússia e estão na OTAN. É que a Ucrânia é, historicamente, parte tradicional da Rússia. É como se, por exemplo, vamos supor, o Rio Grande do Sul eventualmente se separasse de fato. E aí passam uns anos, o Rio Grande do Sul quer entrar numa aliança militar voltada para destruir o Brasil. É claro que as autoridades no Brasil vão ficar
cabreiras, né? Vão ficar, opa, Pô, isso aí é complicado, né? E aí, ainda tem que levar em consideração que os russos levaram 8 anos para entrar no Donbass, né? Eles tentaram todos os meios pacíficos possíveis. pacificação de... A pressão, em 2014 mesmo, pro Putin entrar na Ucrânia era imensa. Ministros do Putin defendiam que ele tinha que, no mínimo, fazer uma zona de exclusão aérea no Donbass para parar com os bombardeios, porque, assim, os revolucionários não tinham acesso à força aérea, óbvio, né? E o outro lado, o lado de Kiev, bombardeava com caça, atacava com helicóptero e por aí vai. Então, alguns ministros do Putin, inclusive, defendiam em 2014, não, a gente vai ali fazer uma operação apenas para sobrevoar e para impedir que aeronaves e helicópteros da Ucrânia bombardeiem a população aqui. Mas nem isso o Putin quis fazer nessa época. E qual que é a percepção do exército ucraniano, assim? Eles acham que estão lutando com os comunistas até hoje, assim? É isso que tá na cabeça deles? Esse discurso existe. Não é tanto a questão do comunismo quanto o fato de que foi inculcado na cabeça do ucraniano, através das escolas e da mídia, que os russos são algozes, que os russos são maus, né? Que os russos oprimem a nação ucraniana há séculos, né? Que eles têm que eles são meio asiáticos, né? Então que eles não são eslavos puros e por aí vai. Então eles têm que ser enfrentados, derrotados e por aí vai. Eu entrevistei soldados ucranianos quando eu estive lá agora no Donbass, no seguinte contexto. Um pouco mais de 1.000 soldados ucranianos ao longo aí do último ano, dos últimos 2 anos, que é quando teve esse esforço maior, 1 ano e meio, mudaram de lado. Né? Eles serviram no exército do Zelensky, no exército ucraniano, e agora eles estão servindo nas Forças Armadas da Federação Russa. Né? Eu conversei com... Questão de sobrevivência, não? Também. Eu conversei com caras de 2 unidades, né? A unidade Martin Pushkar e o batalhão Maxim Krivonos. Os caras dessas 2 unidades, eles foram recrutados à força pelos ucranianos, né? Então aquele fenômeno que o pessoal às vezes vê na internet, vídeo dos caras saindo do furgão, pega o maluco na rua, né? Mete o cara ali, dá 2 dias de treinamento, já joga o maluco na trincheira e por aí vai. O pessoal ali passou por isso, né? Então eles sofreram recrutamento forçado, foram maltratados, porque eles dizem que o tratamento no exército ucraniano é um tratamento ruim, que os oficiais comandam ali por telefone, por computador, ficam lá em Kiev, ficam lá longe, ficam bem atrás, não estão junto com os soldados. Os generais não pegam em armas, né? Então... Nem os capitães, às vezes, nem os majores, os caras ficam bem pra trás. Então, mas esse recrutado da força que a gente viu o vídeo, a mãe chorando, esse cara é o desertor. Na verdade, o que a Ucrânia tá fazendo é construindo um pequeno exército, sei lá. Pra Rússia. Na prática, é o que pouco a pouco tá acontecendo. Já são, pelo menos nessas 2 unidades que eu participei da entrevista, são 1.000 caras, né? E, cara, é impressionante pelo seguinte. É claro que todo soldado tem uma outra profissão, a não ser o cara que é soldado profissional, né? Mas ali, por exemplo, recrutados forçados, tinha 2 professores universitários. Né? Tinha um maluco, por exemplo, que era professor de japonês na universidade. Na Ucrânia, hoje em dia, quem tem doutorado não tá sujeito ao recrutamento forçado. Aí remarcaram a defesa da tese de doutorado do cara pro cara poder ser levado. Tá entendendo? Tem outro cara que é professor de engenharia na universidade. Muito operário de fábrica. Tinha um pequeno empresário. Os caras não têm treinamento nenhum e estão sendo colocados na linha de frente. No máximo, uma semana de treinamento, os caras botam eles na linha de frente. E esses caras não se revoltam dentro do exército ucraniano, não? Tipo assim, vocês querem ver eu meter o louco? Eu vou meter o louco aqui dentro, aqui. Eu já ouvi casos, né? De vocês aqui. Mas o pessoal fica com medo, né? O pessoal fica com medo porque... Antes de fugir, né? O cara que tá numa situação dessas aí, ele não sabe se o outro soldado vai apoiar ele ou se vai dedurar ele. Eles têm pessoas específicas, né, que realizam repressão contra outros soldados. Então, por exemplo, alguns batalhões ligados à Guarda Nacional, que pertencem ao Ministério do Interior da Ucrânia, tipo o que hoje é a Brigada Azov, antigamente era Batalhão Azov, depois virou Regimento Azov, hoje em dia é Brigada Azov. Esses caras, Azov, Aidar e outros, eles são usados, às vezes, para assassinar soldados ucranianos que tentam desertar, se render ou coisa do tipo. Então, em Mariupol, que foi também uma cidade que eu visitei, teve ali o cerco de Azovstal. Azovstal era o maior complexo industrial de todo o continente europeu,
né? Um complexo industrial imenso. O pessoal do Azov, junto com outras unidades militares, se entrincheiraram ali. E teve gente que tentou se render. Depois que o cerco foi ficando mais pesado, teve gente que tentou se render. Eles fuzilaram os caras, botaram dentro de lata de lixo. Você viu que do Brasil aqui, eu sei que saíram, tipo, 500 pessoas, 500 brasileiros foram pra Ucrânia, não foi pra se alistar? Você tem esses números aí? Já viu isso? Número de cabeça eu não sei, eu imagino que deva ser até mais. Aham. Eu, inclusive, tenho a informação que eu passei para as autoridades. Aham. Não cheguei a comentar publicamente. Então, olha, o material é exclusivo para Três Irmãos. Eu fui informado por um cara de lá, né, da Rússia, que tem conexões com o setor de inteligência, de que esse final de semana estava saindo do aeroporto de Salvador um avião para ir para o aeroporto de Varsóvia, na Polônia, cheio de mercenários, cheio de brasileiros querendo lutar como mercenário na Ucrânia, né? Eu não sei se fizeram alguma coisa, se puseram no monitoramento ou coisa do tipo, mas eu repassei, tinha lista de pessoas que estavam no voo, né, que iriam estar no voo. Então tem um fluxo grande de brasileiros, de colombianos. Eles estão começando agora a usar muito latino-americano, porque o valor, né, é bom, né? Melhor até do que para europeu, por exemplo. O europeu ganha bem, ganha melhor. Para o latino-americano, já aconteceu, olha só. Tem um grupo de amigos, né? Também pessoal de geopolítica, nacionalismo e por aí vai, mas é continental, é pessoal de toda a América Latina. Teve um camarada uruguaio que me falou que bateram na porta do primo dele oferecendo serviço militar como voluntário na Ucrânia, na Legião Internacional. Tipo testemunha de Jeová que vai de porta em porta, mas o pessoal indo de porta em porta para recrutar como mercenário para lutar na Ucrânia. Hoje a única forma dos caras fazerem isso é assim, né? Tá difícil conseguir... Sabe quanto que vale um mercenário hoje, assim? Será quanto que eles pagam pra Acho que o um salário... americano, pra um... De cabeça eu não sei, brasileiro? mas eu chuto que deva ser algo tipo 2 mil por mês, dólares, né? 2 mil ou 3 mil por mês, deve estar por aí, a média. Só que aí o cara vai acreditando que é uma realidade, a hora que chega lá ele se depara com outra, Tem né? uma série de circunstâncias, Vários né? Tem uma morreram. parte do Bucha de valor... canhão, né? Tem uma parte do valor que só pode pegar no final, né? Depois que terminar o contrato. Então tem uma série de circunstâncias. Se o cara que são... morre lá, tem Você um vai e não seguro? pega. Tem um seguro pra família? Você Tem. sabe das partes? Porque Tem. assim, eu sei que o número que eu tinha eram tipo 500 brasileiros, acredito que hoje são bem Deve ser mais. 40 E mortes. que Exato, 40 mortes, ou seja, O que 10%. é mais do que o oficial. É, inclusive. quase que 10% da galera que vai, Morreu. morreu. É. Você tem Fora que os contar. que foram amputados, né? Isso, você tá indo pra lá, sai 10, 9 voltam. Dos 9 que voltou, 3 tá sem no mínimo um dedo da mão ali, do vindo pé encher ou o saco do da mão. INSS aqui no Brasil. Não sei se a conta, sabe, se fecha a conta. Que o cara que Aí ganha busca 1.000 o e pouco SUS. num salário, lá ele vai ganhar $3.000, vamos pensar, Por aí, né? Mas e a despesa eterna, talvez, que você vai assumir com isso? Não, você só recebe depois que acabar o contrato, velho. Você não Quando Tem acabar o seguro. contrato, você morreu. Tem um seguro sei. mesmo em caso de morte. Só que você precisa do corpo, né? Eita! Sério? É. Explodiu o cara, tchau. Nem a família... Ah, mas o que tá acontecendo com esses corpos lá? Olha só, tem uma notícia, uma informação que saiu essa semana de que existem evidências de que oficiais ucranianos ou o que quer que seja estavam usando porcos para dar sumiço em corpo de soldado e de mercenário. Comer os corpos. Eles fazem isso com soldados ucranianos mesmo, né? Porque eles também têm que pagar um seguro para a família, mesmo quando o cara é cidadão também, né? Então eles estão dando sumiço nos corpos. Pra não ter que pagar. Alimenta os porcos e foda-se. Né? Aconteceu mês passado da Rússia tentar devolver corpo de ucraniano e eles recusarem, né? Ah, para. Não. Para não ter que pagar. Esse aí agora você acabou com ele, o problema é seu, né? Você Você é igual a tropa de elite, né? Carrega o corpo, ó, tá no Rio, aqui, ó. é problema Quem tá seu. usando mais drone lá, Rafa? Os ucranianos ou os russos ou é na mesma proporção? Eu chuto que é na mesma proporção. Drone hoje em dia se tornou talvez um dos elementos principais desse conflito. E na minha perspectiva, essa revolução dos drones vai influenciar, ou deveria influenciar, as forças armadas de todos os países. Todos os países. Eu vi uma informação de que hoje em dia a Ucrânia,
realiza mais bombardeios, né, ataques com drones do que com artilharia propriamente, né? Ou seja, Mais barato? é mais barato. De modo geral é mais barato, né? Se você pensa aí, aquele drone FPV pequeno que você amarra ali uma granada nele, por exemplo, ou então o drone suicida também, ele é relativamente barato, né? Uhum. É mais barato do que um míssil de uma peça de artilharia. Você não tem mais material humano, né? Tem escassez. Eu controlei um drone, né? Me permitiram treinar ali com um drone militar, né? É como se fosse Tava carregado? armado? É. Não. Não Aquele ali tava apenas com configuração de reconhecimento, Aham. né? Com a câmera e por aí vai. O controle é tipo controle de videogame, né? Tipo controle de sei lá, de um Nintendo 64, só que com a tela ali nele, né? Você Testei. via pela tela ou você usava o óculos virtual? Via pela tela. Tá. Via pela tela, né? Controlei, subi, Aham. avancei, fiz manobras e por aí vai, pra ver como é que é. Tirei foto, gravei vídeo, por aí vai, não postei nada ainda. É muito utilizado. Se tornou parte de um treinamento militar padrão. Eu tive num treinamento militar, eu participei de um treinamento, participei de 2 treinamentos militares, na verdade. Esse que eu testei um drone foi bem na retaguarda, foi até fora da zona da operação militar especial. Foi em Nizhny Novgorod mesmo, que é 4 horas de trem de Moscou, mais pro interior da Rússia. Mas é ali o pessoal que... Eles têm ali um recrutamento de voluntários que querem ir, querem lutar pela Rússia para ir pra zona da operação militar especial. E eles têm um campo de treinamento desses voluntários, né? Daí ali fiz testagem de drone. O mesmo lugar que o pessoal faz treino de tiro, por exemplo, hoje em dia tem treinamento de drone. Os caras botam aqueles aro, tipo de videogame mesmo, Sim, pra passar, manobrar ali, tudo, passar né? por dentro, etc. Um drone desse mais simples dá pra controlar qual distância, assim? Você tem noção? Se eu não me engano, era 10 pra cima, 10 quilômetros Tá. pra cima. Já é bom pra caramba. Já é bom pra caramba. Agora eu não lembro se aquele especificamente era 1.5 ou se era tipo, acho que era 100 pra cima. É 100 pra cima e 10 10 no raio. no raio. É muita coisa, hein, É cara? bastante. Você chegou a ver se tem tipo drone específico, sei lá, pra missão noturna, maior quantidade de explosivo, precisão. O que eu testei foi só isso daí, né? Mas a gente foi num Não, museu. O seu era tipo um espião. Era um drone espião, era um drone de reconhecimento, drone de inteligência. Mas no museu da Vitória de Donetsk, eles tinham ali uma exibição de drones capturados, né? E aí, de modo geral, apesar de serem drones usados pelos ucranianos, os russos também têm análogos ou versões daqueles drones. Então tu tinha ali o drone Baba Yaga, que ele é bem grande, né? Eu também vi o drone Baba Yaga sendo usado. Nele, se eu não me engano, dá até pra botar outros tipos de armas também. Esse drone é bem temido. Pô, Baba Yaga é o Kenny Rivers no John Wick, não é? Não é, Baba Yaga? É uma criatura folclórica bicho preguiça, né? Bicho o preguiça não. É o bicho que vai te pegar no... Bicho papão. É tipo isso. É um É como se bicho fosse, papão. é uma criatura folclórica da mitologia eslava, né? Caralho. Tipo uma bruxa, É né? um bicho papão, mano. É tipo um bicho papão. É É tipo o uma cara- bruxa é que o- come É um cara que criancinha. embaixo da sua cama ali. Você dormiu, eu te pega. Dormiu, eu te pega. Um drone com esse nome bota medo no pessoal mesmo, né? Aí tem drone em formato de avião, né? Tipo, como se fosse um aviãozinho pequeno, Uhum. né? Às vezes é drone suicida, ou outros tipos de drone também. Então tem vários tipos de drone. Drone que boa parte deles dá pra usar de noite, por aí vai. Você Seja mais chegou a barato que ver- um míssil, um drone desse. Muito né? mais barato. Às vezes até mais barato que um rifle, dependendo do que é um rifle. Talvez. Pô, né? isso aí vai acabar diminuindo a idade dos soldados do exército, assim, você Porque não vai acha? precisar do maluco que é Pô, nerdzinho, né? Rapaz, eu conheço, a gente trocou ideia com o menino lá em Araguari, o Wallace, eu acho que chamou Wallace. Isso. Mano, o cara pilota um drone assim que você fica. Ele participa desses campeonatos que os caras entram na construção, põem vários obstáculos ali e o drone. Mano, O cara ele passa. Ele levou um drone no nosso estúdio lá em Araguari. Ele acabou andando com o drone debaixo da mesa aqui, ó. Passando entre as pernas, assim, velho. Perto De da boa. orelha, assim. Vrum. De boa. Ele passa dentro de cana. Ele pega uma encanação, assim, um tubo de encanamento ali, de 100 milímetros ali, passa dentro do cano.
Ele faz um show, por exemplo, ele fez um show do Alok, Uhum. do Alok mesmo, né? Fez O Alok tava dançando lá, a hora que o Alok abre a perna, não é combinado. É pra você entender o reflexo que o cara tem, a velocidade que o drone consegue chegar. O Alok abre a perna, ele passa que o drone entra na perna do Alok e volta ali, entendeu? É Contrataram surreal. ele pra fazer uma publicidade pra ele passar com o drone no meio do tronco de uma árvore. Porra. Entendeu? É precisão máxima, né? Eu mano? não sei se qualquer dos lados usa gamer menor de idade pra usar, Não é pra de fazer drone. duvidar, Eu não não, sei, mas eu não duvidaria. Se tiver um cara Né? bom Eu ali, não o duvidaria. governo Moleque. fica sabendo, ó, Pois você é. é bom, pica. Bem, Molequinho de Bem. 10, 12 anos, ele fala assim: cara, seu objetivo tá vendo nessa tela de videogame, não precisa nem contar pro moleque. Sabe? O alvo tá ali, o moleque joga sem saber. E os moleques têm precisão Você nesse viu tipo um de vídeo jogo. que saiu semana passada do cara na carroceria de uma caminhonete tentando atirar num drone que tava perseguindo a caminhonete? Eu não sei se eu vi esse vídeo, mas eu já vi alguns vídeos desse Tem tipo. vários assim, Tem, né? É aterrorizante, né, cara? Deve ser sinistro. Porque muito difícil você acertar uma parada pequenininha, Sim. o negócio Se te chegando perto de atingir, você vai te matar. e com a carga absurda ali de TNT Explosivo, ali, bateu ali, arranca pedaço, né, velho? Já era ali, não sobrevive esse rolê. É muito difícil sobreviver esse tipo de ataque de drone. Mina terrestre tinha muito também. Uma coisa que que os ucranianos usam muito é a mina, como é que é? PMF-1, se eu não me engano, que é a mina borboleta, como chamam, né? De modo geral, é disparada no ar, ela estoura lá em cima e espalha várias minazinhas desse tamanho mais ou menos, verde, pra misturar com a folhagem, né? E aí, encostou na mina, explodiu. É uma granadazinha ali. Tipo uma granadazinha. Só que ela é chata, então é mais difícil de ver. Caraca, e como que... eles falam que pra toda arma tem uma anti-arma, né? O que o governo russo usa pra... Eles tentam desminar, né? Mas é um trabalho... Tipo, minar é muito mais fácil do que desminar. Porque desminar é um negócio... Você tem que ir Minar- metodicamente ali, cautelosamente, né? Eu não sei se já existem métodos mais modernos de desminagem, mas a desminagem clássica são uns caras, né? Hoje em dia deve ter robô que faz isso, drone que faz isso. Mas o padrão, né? E geralmente os russos preferem soluções simples. Você já viu né? um rato que eles treinaram pra achar a mina? Não cheguei a ver. O rato viu? ganhou um prêmio, mano. O rato achou mais de 1000 minas, assim. É uma tipo, solução boa. Eles pegaram o 3 faro mil do minas. rato, assim, sabe? Uhum. É um rato gigante. Treinaram. Tem É um ele ratão ainda, mesmo? né? Ele tem o nome, esqueci o nome dele. É um rato enorme. Como o olfato do rato é o olfato mais preciso Ratatouille, né? é, Ratatouille. de tudo que existe na Terra, o olfato mais, né, preparado, assim, mais que consegue esmiuçar o do rato, eles treinaram ele pra sentir o cheiro da mina. E ele ia, cheirava, como ele era adestrado, vamos supor, ele cheirava, não sei se ele parava ou ele cavava, ali tinha uma. Uhum. E esse rato achou, tipo, 3... O cabeleiro falou 1000, mas é um número surreal, tipo, 3.000 minas. E foi uma solução simples, barata Sim. e super eficiente. Mostra isso pros caras lá. Beleza, eu vou Você falar tem pra ele. lado aí dessa guerra aí? Quem que você... Se eu tenho lado, É. absolutamente. Sério? Sim. O lado da paz ou o lado da... O lado da Federação Russa. Sério? Absolutamente. velho, na guerra não dá pra você ter lado, você tem que Dá, torcer sim. pra acabar só, não? Não, eu espero que acabe. Sim, claro. Eu acho uma tragédia que essas pessoas estejam morrendo, dos dois lados. Claro. Eu acho uma tragédia que ucranianos morram, inclusive soldados ucranianos. É péssimo. Inclusive, eu considero isso parte do próprio projeto geopolítico ocidental. Que russos e ucranianos matem uns aos outros para que ambos fiquem enfraquecidos. Porque ambos são eslavos, tecnicamente ucranianos, historicamente, culturalmente, são muito próximos da Federação Russa. E imagine a força da Federação Russa se os ucranianos voluntariamente, no passado, tivessem querido, vamos nos fundir à Rússia. A Rússia. 40 milhões a mais de homens de pessoas de modo geral, né, a população total, que a Rússia teria, né? Então, russo matando ucraniano, que é como se fosse russo matando russo, é parte do projeto ocidental. Então, isso é uma tragédia. Tem um financiamento dos Estados Unidos nisso aí? Absolutamente. Só dos Estados Unidos ou outros países Principalmente Estados Unidos e União Europeia. Né? também? A União Europeia está envolvida nisso Muito também. envolvida. Alguns outros países Mais também. do que os Estados Unidos, você acha? Financeiramente, não. Financeiramente, os Estados Unidos, obviamente, até pelo peso, né? Só como na OTAN. objetivo não quer ver a união desse Só que bloco, hoje em pra dia ser a gente teria que dizer que a União Europeia está ficando mais envolvida nesse conflito do que os Estados Unidos, porque o Trump ele é mais pé atrás,
de envolver os Estados Unidos tanto nesse conflito. Não estou dizendo que ele é a favor da paz, que ele é pró-Rússia, né? Mas ele não vê lucro nisso daí. Não tá ganhando dinheiro. E me parece, eu não sei se é uma informação falsa, que o Trump, ele tem um bom relacionamento, talvez até pessoal, com o Putin. Eles se veem como pessoas de muito respeito. Um troca ideia com o outro mesmo. Trump e Lula, assim, são amigos? É com outro peso, né? O Putin, que é a importância dele. Existe uma certa proximidade, mas eu tenho a impressão, psicologicamente, o Trump, ele não gosta de líder que ele acha bunda mole. Tipo um Macron, um Merz, um Starmer. Força a mão. Ele gosta dos caras que são carismáticos, que são players, que são o chefão, tá vendo? Pô, o Trump teve uma relação excelente com Kim Jong-un. Eu lembro ditador, disso. entre aspas, né? Não considero ditador, mas da perspectiva ocidental, ditador comunista da Coreia do Norte. Paga pau pro Xi Jinping também, né? O Xi Jinping. Eu chamo Xi Jinping. Estados Unidos tem uma relação difícil. Cai na hora. Tem uma relação difícil, mas respeita o Xi Jinping. Então, inclusive, acredito que tenha uma certa sinceridade no Trump ter uma admiração pelo Lula. Sim. Né? É claro que tem interesses por trás. Muito mais do que o Bolsonaro. Eu tenho a impressão de que ele tinha uma certa impressão em relação ao Bolsonaro. E com com o tempo ele deve ter pensado, esse cara não é... Sério? Uma impressão do Lula ali não foi forjada. Quando o Bolsonaro falou Trump, I love you, já deu uma balada assim. O Trump não respeita esse tipo de coisa. Olha só como o Trump trata o Milley. O Milley é mais paga-pau dele do que o Bolsonaro até. E o Trump trata como se fosse uma pulga ali. Mas essa percepção de tratar como pulga ali não é do lado de baixo aqui, não? Eu não sei, porque o Trump tem realmente um tratamento diferenciado com o Putin, com o Netanyahu em alguma medida, com o Viktor Orbán. Ele cagou no Zelensky, né, velho? Até mesmo com o Xi Jinping, por exemplo. O Zelensky é um pedinte, né? Um mendigo que fica indo lá. Então, mas agora, falando de geopolítica real, o Lula, não vejo ele com força, pelo menos com essas características que você fala de respeito que o Trump tem por algumas personas, de algumas pessoas. Essa relação, esse sinal não foi criado antes, o dia que o Joesley foi lá tratar com o Trump, porque o Joesley sim sentou na mesa e conversou com ele. Não, também. Eu acho que existe esse elemento mais importante que o presidente hoje. Eu acho que existe esse elemento do interesse, mas desde quando o Trump chegou na presidência, a minha impressão era, pelo estilo de governo do Trump e tipo de personalidade dele, que é um cara mais despachado, menos quadrado. Se o Lula fosse esperto, ao invés de ficar xingando o Trump, eu não entendi por que no período eleitoral dos Estados Unidos, o Lula declarou preferência. Chefe de Estado não pode declarar preferência em eleição de outro país. Né? Ele falou, não, eu quero que a Kamala Harris ganhe porque o Trump é um fascista. Mas e se o Trump ganhasse, como ganhou? Né? Então já criou uma situação esquisita. Né? Aí de vez em quando a Janja fala uma besteira. Né? Então assim, se o Lula tivesse sido esperto, essa questão da sanção, né, das tarifas, talvez nem tivesse acontecido, nem tivesse começado. Né? Ele tinha que ter furado o caminho ali do Eduardo Bolsonaro no sentido de jogar um migué. E o Lula, pelo menos o Lula das antigas, é bom de jogar migué, de conversar. O cara fez isso pra cima do Bush, né? Então ele é bom de conversar, vamos conversar, vamos sentar, vamos negociar, etc, etc. Então, ele teria sido capaz. Não fez isso porque, de fato, o Lula hoje, ele tá mais fraco, né? E ele tá enquadrado ideologicamente por um partido dos trabalhadores e por uma esquerda de modo geral, que hoje em dia é muito mais caduca ideologicamente nessa obsessão em relação a um fascismo internacional imaginário, e aí pressiona ou constrói um imaginário do Lula, olha, você tem que odiar o Trump, você tem que odiar o Orbán, você tem que falar aí que o Brasil tem que apoiar alguma cruzada internacional das democracias liberais contra os regimes de extrema-direita e por aí vai. Isso aí vai limitando as opções diplomáticas do próprio Lula. Porque aí fica uma situação esquisita, de discurso do ONU em que ele fala ameaça às democracias liberais por parte dos autoritarismos. Agora, de quem que ele tá falando? Ele tá falando só do Bolsonaro, ele tá falando do Orbán, tá falando do Trump, tá falando do Maduro? Tá falando do Xi Jinping? Eu não tô dizendo isso no sentido de hipocrisia, mas no sentido de que, na perspectiva da democracia liberal, da perspectiva do Ocidente, não tem diferença entre Putin, Xi Jinping, Orbán. Se você é um ditador de extrema esquerda ou um ditador de extrema direita,
pros caras que estão em Washington, Nova York e Bruxelas, não faz a menor diferença. Olha só, na Romênia, últimas eleições presidenciais na Romênia, quem ia ganhar as eleições era um cara chamado Călin Georgescu, que era supostamente de extrema-direita. Ele ganhou as eleições, né? No primeiro turno, ele ia pro segundo turno, a Suprema Corte da Romênia cancelou as eleições. Anulou o primeiro turno, cancelou o segundo turno, daí o presidente do país prorrogou o próprio mandato, o que é golpe de Estado, e aí remarcou eleições pro ano seguinte. Tirando esse cara, prenderam o Călin Georgescu, deixaram ele inelegível, aí quem estava aparecendo em primeiro lugar nas pesquisas? Um outro cara de extrema-direita, supostamente, Jorge Simion. E aí aconteceu alguma coisa, dizem que teve cambalacho, o cara perdeu ali por pouquíssimo por cento, né? França, Marine Le Pen sofreu lawfare, foi tornada inelegível. Alemanha, o AfD, acho que na região do Norte Reno-Westfália, 8 candidatos do mesmo partido de eleições locais morreram ao longo dos últimos meses, né? Então, assim, da perspectiva do sistema, do poder, não tem diferença se você é supostamente de extrema esquerda ou se você é supostamente de extrema direita. Você é inimigo desse sistema liberal, democrático, globalista, cosmopolita, né, financeirizado, centrado ali em Nova York, Washington e Bruxelas, né? Então, assim, a geopolítica do Lula, ela tá limitada por esse viés da esquerda progressista brasileira, que é um viés importado do Partido Democrata dos Estados Unidos e que limita as opções do Lula, né? Mas enfim, isso aí eu não sou do PT. Se não for eles, tudo é fascismo. Exatamente. Se não é eles, é fascismo. E Mas o fascismo não é porque é a encarnação do mal. Talvez não seja fascismo, mas na hora de escolher, sempre quem tá no meio escolhe o lado do fascista. Eu não sei se é bem assim. Isso aí depende muito de circunstâncias, né? Você tá falando fascista entre aspas, né? Acontece, o cidadão comum, ele tá cansado do status quo estabelecido no pós-Guerra Fria, começando na América do Norte e na Europa, e pouco a pouco se espalhando, pelo menos nas regiões mais influenciadas pelo Ocidente. O que eu quero dizer com status quo? Neoliberalismo, né, privatizações sucateando serviços públicos, empresas públicas e por aí vai. Concentração de renda, se você começa a ver estatísticas do quanto que a produtividade e o salário se relacionam, você vai ver que ali, especialmente até os anos 70, 80, tá pau a pau, ou seja, a produtividade está aumentando, então o salário está aumentando. A partir desse período, que é o período de ascensão do neoliberalismo, começa a ter um gap. A produtividade disparando, porque você anda... Pensem, por exemplo, a revolução para a produtividade da introdução do computador nas unidades de produção. Torna tudo mais fácil, mais rápido, etc, etc. Produtividade disparando nos anos 90, por exemplo, e o salário começa a ficar aqui. Produtividade, o salário começa a ficar aqui. Quem que se beneficia disso aí? Obviamente quem está no topo. Os donos, né, dos grandes conglomerados, das grandes corporações. Aí é aí que eles vão se tornando bilionários e eventualmente trilionários e por aí vai. Mas o resto do povo continua aqui, né? Acumulação de capital no topo e o pessoal ali da classe média e do proletariado aqui. E o próprio proletariado vai deixando de existir. Ele vai, deixa de existir aquele emprego arregimentado numa fábrica que você bate o ponto para entrar, bate ponto para sair, que tem determinadas garantias, a CLT ou o equivalente da CLT nesses países, e por aí vai. E vai todo mundo sendo, né, saindo desse tipo de emprego. Porque você não serve mais para aquilo lá. Ninguém serve mais para esse tipo de coisa. Você já está sendo substituído por algo que tem uma produtividade maior. Isso, e também pelo fato de que hoje em dia você tem essa difusão você tem a precarização do trabalho. Então, vão surgindo serviços e tipos de emprego que demandam um tipo de trabalho que não é mais um tipo de trabalho de proletariado. Então você tem aí o setor baixo, né, a classe baixa, ela vai se precarizando. A classe média também vai se precarizando. Sim. E no topo, todo mundo acumulando capital. Então você tem esse fator. Você tem o fator, pelo menos ali na Europa, isso aqui não é problema no Brasil, mas na Europa, na América do Norte tem a imigração em massa, que os governos não parecem não ser capazes de entender, olha, vamos controlar, vamos deixar entrar todo ano um número X de pessoas para a gente poder absorver, dar emprego, integrar o pessoal, ensinar a língua e por aí vai. Não.
Abre a porteira, entra 100 mil por ano, 1 milhão por E ano. pra isso é extremamente necessário você ter um Estado forte Tem que ter um Estado pra evitar forte isso daí. para controlar as fronteiras, para poder dar emprego, para poder ensinar a língua, ensinar as pessoas a amar o país, né? Quem tá chegando, né? Ensinar Só que ao mesmo tempo é importante, além de ter um Estado forte, ter um Estado que respeite o pacto social. Respeite a vida das pessoas. Não, isso com certeza. Mas a questão é que as pessoas, elas vão começando a cansar dessa questão econômica, dessa questão da imigração, porque aí a gente tem que falar que é inegável. É só olhar estatísticas. Criminalidade nesses países que tem imigração em massa foi disparando, né? E aí o cidadão comum vai passar pela cabeça dele. Não era melhor não ter esse pessoal aqui? Né? Se a diferença é entre crime zero, como costumava ser na Suécia, por exemplo, e tipo, estupro zero por anos em alguns desses países escandinavos, e tipo, ondas de estupro, né? O cara vai começar a pensar, porra, eu acho que a situação não está boa. Mas a Né? migração em massa ela aumenta nesses países porque esses países foram fundamentais para financiar políticas públicas no país dessa galera que saiu de lá. Falou, ó, isso aqui não tá legal, eu vou sair daqui e vou pra lá, que lá tá bom, Não, então, porque houve um saque de recursos concordo daqui contigo. pra lá. eu concordo contigo, mas veja só. Quem é que faz esse saque? É o país ou é a elite? A elite. E quem paga o pato? Isso que eu ia É a falar, elite população, ou a né? classe trabalhadora? A classe trabalhadora. Você sabia que Marx era contra a imigração em massa? Ah, não Não. fala isso. Sim. Isso aí é algo que nenhum marxista que vai vir aqui vai falar. Mas o Marx, ele escreveu sobre a imigração em massa para a Inglaterra, imigração em massa de irlandeses e de alemães, e ele apoiava a posição da classe trabalhadora inglesa da época de se opor à imigração em massa e inclusive fazer piquete, boicote, né, tentar impedir o pessoal de entrar na fábrica e por aí vai. Por quê? Porque a imigração em massa rebaixa o salário médio do trabalhador. Então, é uma ferramenta utilizada pelos patrões para, quebrar a unidade sindical, porque você tem um sindicalismo construído a partir do cidadão que mora ali, Isso. é do bairro, trabalha ali, a família é dali. Você traz pessoas que não falam a língua, são estrangeiras, têm outros valores, outra religião e por aí vai. Já começa a confundir a unidade sindical. E o pessoal que vai vir, se for de um país menos industrializado, vai aceitar trabalhar por menos. E se, por exemplo, o alemão nessa época era considerado, né, menos bom, pior. Por quê? Naquela época, isso é pré-industrialização alemã, da época do Bismarck e por aí vai. Então chega o alemão, aceita trabalhar por menos. Se ele aceita trabalhar por menos, o patrão logo vai querer também ou demitir o trabalhador nativo, Uhum. que quer um salário naquele patamar, ou então vai botar pressão nele, não. E olha, eu só posso manter você se você aceitar receber menos, né? Então Marx se opunha à imigração em massa por conta dos efeitos deletérios da imigração em massa sobre o salário, sobre a capacidade de mobilização da classe trabalhadora e por aí vai. O Partido Comunista Francês, até, se eu não me engano, nos anos 70 ou 80, se opunha à imigração em massa para a França, por considerar, pela mesma lógica, seguiria a cartilha certinho do Karl Marx, considerava que isso era ruim para a classe trabalhadora, que isso gerava um conflito que desviava a atenção, porque o conflito tem que ser entre o proletariado e a burguesia, e quando você introduz um elemento que vai estar disputando emprego e salário, você acaba fomentando um conflito entre o trabalhador nativo e o trabalhador estrangeiro. Então isso desvia a atenção em relação ao objetivo principal. Mas isso né? é no contexto daquela época, né? Você acredita que se hoje Marx, entendendo toda essa geopolítica, o que essa elite acaba provocando em outros países, né? Essa retirada de recursos naturais dos outros países, você acredita que Marx defenderia a mesma coisa ainda? Sim, porque não é uma questão de reflexão sobre a retirada de recursos. É a questão da substituição de uma perspectiva científica, objetiva e técnica em relação aos fenômenos sociais e econômicos por uma espécie de bom mocismo humanitarista, empático, em que você substitui efetivamente esse tema da luta de classes por uma luta entre o oprimido, entendido genericamente, e um opressor, entendido genericamente. Né? Então, por essa lógica, o proletariado nesses países de primeiro mundo, ele pode ser categorizado como opressor, o que para o Marx seria completamente absurdo. Né? Então, existem hoje em dia partidos comunistas, até hoje,
que são contra a imigração em massa. O Partido Comunista da Federação Russa, né, que é relevante, é chefiado ainda pelo Gennady Zyuganov, geralmente fica em segundo ou terceiro em todas as eleições. Mas uma diferença absurda também, né? Em relação ao Putin. Sim. Hoje em dia, sim, porque o 80% grau de... que você falou, não foi? O grau de consolidação do Putin é muito grande. Mas ainda assim, eles costumam ficar em segundo, terceiro lugar em todas as eleições. O Partido Comunista da Federação Russa é contra a imigração em massa. Né? É por considerar esse tipo de coisa. Como que o russo se vê hoje, assim, nesse conflito? O russo, ele se enxerga como comunista ali dentro? Não. Você falou que o ucraniano não enxerga o russo assim. Mas e o russo? No discurso ucraniano existe muito esse negócio de o retorno da União Soviética, Putin comunista e por aí vai. Né? Mas isso aí é até menos importante do que a própria identificação do russo enquanto etnia como opressores. Porque eles narram que essa opressão não começou exatamente na União Soviética, começou na época do Império Russo. Né? Então, tipo, o elemento do anticomunismo existe, é forte, mas, tipo, é mais um elemento que compõe a russofobia. O centro mesmo é mais a russofobia do que o anticomunismo. Agora, sobre o comunismo na Rússia, ou mesmo no Donbass, a maior parte da população não se identifica como comunista, né? Existe o seguinte, existe uma nostalgia da União Soviética. Por que existe uma nostalgia da União Soviética? As pessoas entendem que, especialmente o pessoal que experimentou os anos 90, o pessoal entende que os anos 90 foram um período de calamidade para o povo russo, né? Todos os índices possíveis e imagináveis que vocês puderem cogitar, conceber, foram pro inferno. Então, aborto disparando, alcoolismo disparando, uso de drogas disparando, AIDS, suicídios, desemprego, miséria, pobreza. Pode pensar, um índice piorou nessa época. Década de 90 foi foi década um perdida, caos. né? Foi a década da humilhação, por assim dizer, Sim. para os russos, né? E aí com Putin, as coisas começam a melhorar. Mas apesar das coisas começarem a melhorar, tem coisas que as pessoas viam naquela época da União Soviética, especificamente o período Brezhnev ali, até o Andropov, mais ou menos, né? Tem coisas que o pessoal via ali em relação a serviços públicos, em relação a prestações que o Estado garantia, prestações que o Estado dava. A segurança que o cidadão da União Soviética tinha de saber que ele ia nascer e morrer sem nenhum problema. Poderia ter problemas, mas não teriam os mesmos problemas que você tem nos Estados Unidos, por exemplo, né? Então, assim, você teria educação de qualidade gratuita, saúde de qualidade gratuita. Trabalho. Seria bem fácil. Trabalho, você conseguiria, né? E, inclusive, na União Soviética, você não podia ser vagabundo, né? Você nunca seria desempregado, mas você ia ter que trabalhar. Pode faltar um dia ou outro, não tem problema. Não, sim, né? esse tipo de coisa, mas o cara que é vagabundo, o cara quer viver de prestações sociais, né? O cara, não tem rentista. Eu vou combar aqui um Bolsa Família, um BPC, um auxílio não sei o que, isso aí não existe. Não, né? Pera aí, eu não gosto de trabalhar aqui, não, eu quero ser artista. Quero ser artista. Eu quero ser artista, meu sonho, eu nasci... Não, você não sabe o que você quer, não. Ô, Robertinho, que besteira, artista é trabalho, meu irmão, produção não, intelectual, você poderia ser, mas você tem pode que... ser, eu quero saber... Calma, então você não entendeu nada. Não, entendi. Tá, o cara tá lá trabalhando, e você falou assim, não, mas ele pode faltar, pode fazer o que ele quiser. Não é assim também não, pode faltar o dia que quiser não, tem que ir lá levar o exame e tudo mais, se você coxambrar lá, não tem muito diálogo não. Tá. Você chega lá, você tá trabalhando, você vai falar assim, não, foi o que eu falei, eu não quero trabalhar aqui. Eu quero ser outra coisa, outro trabalho. Não quero trabalhar aqui. Eu quero ser um artista. Meu sonho. Eu quero ser um podcaster. Certo. Eu sonho em ser isso na minha vida. Não. Não pode? Esse cara já tá lá, o seu é aqui mesmo. Podcast não pode. Nossa, eu vou te explicar de novo. Você pode. Esse cara já tá lá. Não é que você vai escolher o que você vai ser. Você vai ser encaminhado para ser o que o Estado precisa. Você não tem escolha. Você não tem escolha encaminhado. Você não tem escolha de profissão? Você vai ser encaminhado para ser o que o Estado precisa. É assim. Você tem nota pra fazer isso? Não tem. Então calma, seu sonho é depois. Primeiro é organizar aqui, ó. Existia na União Soviética até como a pessoa virar artista, mas não é a mesma coisa que no Ocidente,
em que a pessoa dá na telha que, agora ele é artista, e vai, tipo, faz um monte de desenho que uma criança de 2 anos de idade faria num quadro, e é isso aí. Não, o cara tem que se filiar num sindicato de escritor, sindicato de pintor, coisa do tipo. Existe a sindicato dos poetas, o que é uma coisa completamente inimaginável. Isso é até zoado por alguns poetas russos dissidentes dessa época, essa noção de você se filiar a um sindicato do poeta, um negócio completamente burocrático. Tem a sua lógica, concordo com a crítica também, mas existia um certo caminho oficial para você que queria se tornar artista, né? E aí às vezes você tem que ter ali, né, o seu padrinho, a indicação, igual em todo o sistema. Até pra organizar também, né? Pra não Sim, correr frouxo ali, né? eu acho que é mas, certo, enfim, as pessoas sentem falta de segurança econômica, segurança laboral, segurança em relação às questões de saúde, educação e segurança pública mesmo. Não é que a Rússia é, tipo, igual ao Brasil ou coisa do tipo, por aí vai. É segura, especialmente as grandes cidades e por aí vai, o centro. Mas em comparação com a União Soviética, existe mais crime hoje do que no período da União Soviética. E claro, mesmo que seja um país comparativamente pacífico, o cara compara o presente com o passado, né? Então, para ele, entre aspas, tinha todos os benefícios do passado sem os ônus. Só os bônus, exatamente, né? Ele quer os bônus do mundos. Período da União Soviética. Ele quer o melhor dos dois mundos. O russo, ele é muito disso. Nunca vai acontecer é raro, né? Um russo que não admire o período monárquico da Rússia, né? O próprio Estado hasteia, às vezes, as 3 bandeiras. Bandeira do Império Russo, bandeira da União Soviética e bandeira da Federação Russa. Né? O russo típico, ele muitas vezes, de vez em quando ele vota nos comunistas, mas ele é cristão ortodoxo, tradicionalista, ultraconservador, que acende vela para a família Romanov, por exemplo. Né? O meu guia, né, lá na expedição, ele comentou que geralmente no casaco que ele usa, ele bota um patch da União Soviética e um patch do Império Russo. Né? Exatamente pro pessoal de fora ficar confuso. Mas isso é típico do russo. O russo, até o Gennady Zyuganov, que é o presidente do Partido Comunista da Federação Russa, ele é cristão ortodoxo. Né? Então o russo, ele quer ortodoxia, ele quer o papel da religião na sociedade, ele quer o papel da religião no Estado, ele quer a religião, os valores tradicionais, os valores conservadores, mas ele quer justiça social, segurança pública, saúde de graça, educação de graça, maior facilidade para você ter a sua própria propriedade, né, seu próprio imóvel, sua própria casa, né, o seu apartamento, ou então uma terra, ou coisa do tipo. Né? Ele quer tudo isso, porque ele acredita na possibilidade de você fazer essas sínteses históricas. Porque a própria história tem essa natureza dialética. E eu acho isso engraçado, porque o russo, nesse sentido, ele absorveu melhor essa compreensão dialética da realidade até do que comunistas ocidentais, né? Comunista ocidental, de vez em quando você vê gente hoje em dia, até hoje, aqui no Brasil, sei lá, no interior do Brasil, comemorando o assassinato da família Romanov em 1900 e lá vai fumaça. Tipo, pro russo, isso é uma coisa completamente inconcebível. Nem os comunistas russos fazem isso, né? Comunista russo, de modo geral, tem vergonha desse tipo de coisa, né? O que ficou para a historiografia, ninguém deu a ordem. Lenin não deu a ordem, Trotsky não deu a ordem, isso foi aí uma culpa do soviete local, que decidiram da própria cabeça matar a família Romanov porque o exército branco estava chegando e por aí vai. Eles empurram a responsabilidade uns para os outros, porque eles têm vergonha disso. Mas ele tem orgulho da Revolução Russa. Sim, até quem não é comunista. Até quem não é comunista tem orgulho da Revolução Russa. Muitas vezes, sim. Até quem não é comunista tem orgulho da Revolução Russa. Até quem não é monarquista tem essa questão em relação à família Romanov. E até quem não é comunista comemora, ou pelo menos vê como algo positivo, ou como algo necessário, ou como algo que, beleza, o começo foi ruim, né? O começo da Revolução foi ruim, porém, com Stalin, as coisas ficaram boas. Isso existe muito, sim. Stalin é muito mais querido na Rússia do que Lenin. Porque o período do Lenin foi um período de caos, insegurança, incerteza, porque é um período de guerra civil, um período de muitas mudanças ao mesmo tempo, enquanto o período do Stalin
relativamente longo, é o período que você tem uma maior estabilização do sistema, os elementos mais agitadores, o pessoal que gosta de... Os comunistas, os bolcheviques, que gostavam de ver o circo pegar fogo. O Stalin tirou esse pessoal, colocou pra fora, e ainda por cima o Stalin levou os russos à vitória contra a Alemanha nazista. Né? Então, o pessoal até vê com bom... Muita gente, Eu ia obviamente... te perguntar isso, pra eles, Stalin que acabou com a Alemanha nazista. Exato, Se absolutamente. você for falar que, pô, foram nos Estados Unidos, foi Churchill, os caras ficam Vou putaço. perguntar do que você tá falando, né? É. Churchill quem? Não, eles obviamente sabem quem é Churchill, mas assim, os russos consideram, eu acho que eles estão certos nisso, que a contribuição... Mas não vai poder bater palmo pra outro país, né? Você participou Tem disso, isso, você vai falar, né? ah, não, foi, Tem isso. não foi Vai. você que... Pô, é só se for um idiota, pá. Mas também de uma perspectiva técnica mesmo, é inegável, né? Quando você Sim. tem aí coisa tipo Sim. 70, 80% das baixas alemãs na frente oriental, então quem fez o trabalho ali foram Quem os pôs a soviéticos, cara, né? De um modo geral. Então existe esse apreço forte pelo Stalin. E aí, claro, tem essa dualidade com o pessoal religioso. O pessoal religioso, que é cada vez maior o número de pessoas, eles não gostam muito da Revolução Russa em si, da data. Porém, a leitura que é feita na Rússia é de que não foi a Revolução Russa que derrubou o czar, que derrubou o Império. Primeiro aconteceu a Revolução de Fevereiro, antes da Revolução de Outubro. A Revolução de Fevereiro, que foi uma revolução liberal, burguesa e maçônica, foi aquilo que derrubou a família Romanov, que derrubou o czar, né? E já começou a isolar ele. Né? E aí, como essa Revolução de Fevereiro, que colocou lá, se não me engano, era o Kerensky, né, como primeiro-ministro, não conseguiu dar fim à guerra, né? Não conseguiu dar fim à participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Cometeu uma série de erros econômicos. A questão principal era a questão da guerra mesmo, né? Porque aí os próprios soldados russos estavam cansados de participar naquele conflito, eles estavam numa situação de desvantagem em relação aos alemães, né? Então, uma existência horrível para o soldado russo na trincheira naquela época. Então, como o novo governo não deu fim ao conflito, o pessoal começou, inclusive, a marchar de volta para a Rússia para poder derrubar o governo, protestar, se manifestar e por aí vai. Então, assim, mas beleza, o russo ele tem esse entendimento de que a Revolução de Outubro foi uma espécie de veneno ou um remédio ruim, muitas vezes, né? Que em alguns pontos talvez tivesse sido necessário, mas cometeu muitos erros, cometeu muitas atrocidades, né? Causou também grande destruição, profanação, perseguição, assassinato de padres, assassinato de monges e monjas, incêndio de igrejas, assassinato às vezes de camponeses apenas por não quererem apoiar a revolução e por aí vai. Isso aconteceu adoidado, né? Então o pessoal vê esse período, né? Especialmente o pessoal ortodoxo, o pessoal religioso, número crescente na Rússia, vê isso como sendo ruim, mas uma parte razoável desses vê o período do Stalin como sendo um período em que as coisas começaram a melhorar e, inclusive, um período no qual a Igreja Ortodoxa foi reabilitada. Porque a Igreja Ortodoxa russa tradicional, o patriarcado, ele foi praticamente extinto pelos Romanov, né? E não pelos comunistas. A Igreja tradicional, ela foi basicamente sabotada pelo Estado russo monárquico dos Romanov. Mas hoje o Putin permite esse crescimento da Igreja Ortodoxa? Claro, ele é ortodoxo. Ele é. Ele é ortodoxo. Pra ele é fundamental a religião Sim, ali? Absolutamente. Ele é aliado da igreja. Existe um decreto que institui um conjunto de valores conservadores como pertencendo aos valores oficiais da Rússia hoje. Então, a Rússia, pouco a pouco, está voltando a ter ideologia, só que não é ideologia comunista e não é ideologia liberal. É ali uma ideologia tradicionalista, uma ideologia conservadora. Né? Então existe esse vínculo bastante forte entre o Putin e esses setores mais tradicionalistas e conservadores da Federação Russa, que são cada vez mais majoritários. Então o pessoal vê o Stalin como sendo o cara que trouxe a Igreja Ortodoxa de volta. E diz, inclusive, isso aí me foi contado, acho que não sei se pelo guia ou por um outro cara que estava junto lá, que o Stalin chegou a se consultar com o cara que era para ser o patriarca, do que ele precisa fazer para salvar
a Rússia, porque o Stalin, ele foi seminarista. O Stalin, ele tem esse background, ele estudou para ser padre na Geórgia. O Stalin é um quase padre? É um quase padre, né? O Stalin é um quase padre. Diácono. Não tem diácono, né? Não tem. É, mas seria. Acho não, mas que na não, igreja padre, ortodoxa padre... não tem diácono. Não tem, não? Eu não sei. Acho que não. Acho que tem, talvez. É, não sei também. Eles, Acho que eles não têm É um papa, quase né? padre. Eles não têm papa, mas são Mas devotos da Virgem diácono, Maria, o diácono tudo, é um né? cara que sabe muito, mas que não se. Será que eles usam a Bíblia? Eles usam a Bíblia também, né? Usa, é não a é? Bíblia também, É. né? Sim, Deve sim, ser a sim. mesma Bíblia nossa aqui, né? Em Não, relação a escrito livros... em russo ali. sim. Livros, Em sim, relação a sim, livros, sim. É Eu escrito em acredito que russo, não é a mesma. Eu já ouvi falar que a devoção deles à Virgem Maria é muito maior que a nossa devoção aqui. E isso é... Ah, não, caraca, mano, agora eu tenho que ir lá ver esse negócio. É forte, né? Eles chamam de Theotokos, né? Acho que é portadora de Deus, algo assim. Aham. É uma devoção forte. Caramba, velho. Cara, Enel, agora voltando assim, do que você teve lá nessa imersão, junto, bem próximo, e a gente tava falando dessa parte cara, eu gosto disso. Você viu, eles deixam vazar alguma coisa, porque a Rússia tá em guerra ferrenhamente, você teve lá próximo do conflito, se não do lado, né? Uhum. E você viu algumas armas novas lá? A Rússia tem algum armamento que passou que ainda não foi usado, que você sabe que tem, tipo assim, tem arma ali que eles Não, têm ele potencial. Viu, ele falou que viu, sim? Viu? Não, então. esse tipo de coisa, eu imagino que eles Arma não me levariam secreta? pra ver, né? Porque assim, eu Não, mas usei... eles falaram, a gente tem armamento aqui que ainda não foi usado, sei lá. Não é te mostrar, Você mas... tirou mas... com arma laser lá, coisa do tipo? Arma laser não. Não, Eu usei a K-74 e algumas outras armas. a K-74 é uma metralhadora, o que é? É fuzil. Fuzil. Isso. Tipo sniper, aqueles de longo alcance? Não, é tipo É de um confronto rifle, né? mesmo. Um rifle. E o que você me fala? Deve ser parecido com a AK-47 essa daí, não é? Isso é uma evolução, é uma segundo outra... modelo ali, Isso, uma outra série da Aham. Kalashnikov. Eu usei algumas outras armas também. Eu usei drone, Você é como eu bom, falei. você é bom de tiro? Você... Foi mais ou menos, foi razoável. Ponto .50? Você tirou de ponto .50 lá? Não, teve um outro jornalista que não atirou, mas posou com foto aí com a... Com a ponto .50. Agora eu não sei se era ponto .50, acho que é ponto .50, isso. Aham, que é a do... Cabeleira derruba a não, blindagem ali, né? não mexe com ela mais não, né? Com a ponto É, eu 50. quase... Tem um histórico ruim. Eu tive um trauma no ouvido, que eu tirei com ela e deu Compressão de um ar ali. deslocamento de ar, assim, e no deslocamento tirou o protetor de ouvido, sabe? E o cara tinha falou, usa 2, né? Põe um pequenininho dentro e o grande fora. Eu pus só o grande, achei que já tava abafado o suficiente, mas a hora que tirou, aí deu um trauma, cara. Eu achei que eu ia ficar surdo, assim. Eu fiquei uma semana... Se você falasse alto perto de mim, eu sentia dor, assim, ó. Não, dor. Barulho, dor. barulho dos tiros é forte mesmo. É. A China fez recente agora um desfile, né? Você deve ter acompanhado. Sim. E aí, você consegue fazer uma comparação do que Xi Jinping mostrou no desfile pro que o exército russo tem? É uma comparação difícil. Existe parceria militar entre esses países. A China compra bastante hardware militar dos russos, né? Tal como os russos compram de outras áreas da China. Em relação àquilo que os russos, de modo geral, para a operação, eles vão preferir coisas simples, né? É claro que num desfile a gente vê ali alta tecnologia, etc, etc, mas tem muita coisa ali que a gente não viu no campo de batalha, né? O russo, ele vai preferir aquilo que funciona, né? Tem aquela piada ali dos estadunidenses querendo desenvolver uma caneta que escreve no espaço, né? E os russos usando lápis, né? Então, o russo tem essa mentalidade de preferir soluções simples e imediatas. Funciona, funciona. O que é realmente mais moderno no dia a dia da Federação Russa são os drones. Mas tem também artilharia moderna, radar moderno, né? Mísseis, tem ali aquele Oreshnik que foi usado uma vez só. Então é difícil comparar porque a gente não viu ainda o exército chinês num campo de batalha no dia a dia pra ver o que ele realmente usa, né? Chegou a ver se os russos estão usando camuflagem diferente lá? Diferentes tipos de camuflagem? Eu ouvi falar que eles estão tipo esse desenvolvendo uniforme uma seu aí. camuflagem tipo Térmica. predador.
Isso aí eu não cheguei a ver, mas eles têm vários tipos de camuflagem. Assim. Chegou a ver algum robô lá? Porque na China eu já vi alguns assim. Cachorro com no- AK-47 Não, na é cabeça? tem tipo uma bola que você anda, ela é tipo De uso militar? um monitoramento. cilindro. Não, cilindro você pode acoplar. É, sim. Armamento Ou na rua, assim, no bélico dia a nela dia, mesmo. assim. Não, você sabe se Dos eles dois, usam? É, dos qualquer, dois. em qualquer Os momento. russos usam. Eu vi que eles usam muito aquele Segway, né? Aquele bagulho de você. Se Tem uma sirva. bola embaixo e você fica andando por aí. Eu achei, na verdade, Pô, lá na Moscou- rua essas paradas de Isso. andar nele? isso. Eu Eu acho achei isso muito Moscou e Nizhny Novgorod mais tecnológicas no que concerne aí o dia a dia do pessoal do que outras cidades grandes do hemisfério ocidental, né? Tipo, o pessoal usa muito esse negócio, o Segway, Uhum. outros tipos de maneiras aí de se locomover. Carro elétrico mais comum, pelo menos, do que em comparação com o Brasil, pelo menos em relação ao que eu vi. Mas a maioria é importada da China. Imagino que sim. Que... Eu acho que a Lada não produz ainda carro elétrico. Mas Putin tá já apresentando um desejo de desenvolver a indústria nacional na produção de carros, né? Sim, olha só, eu entrevistei, né? Perguntei, conversei com um empresário, que foi um dos empresários que ajudou no financiamento da viagem, né? A viagem, como eu até estava comentando antes do episódio, ela foi financiada privadamente, né? Não é o Estado russo que organizou essa viagem, por aí vai. Eles dão um aval, porque a gente vai entrar, obviamente, numa zona militar, né? Eles dão ali, eles dão um telefonema, né? Para dar, enfim, autorização e por aí vai. Mas é privado. E um dos empresários, a gente pôde conversar com ele, porque ele jantou uma vez com a gente. E aí eu perguntei exatamente como que ele estava lidando com as sanções, né? O cara era do setor farmacêutico, né? E aí, enfim, o setor farmacêutico, tal como outros setores, importa, exporta, né? Tem a questão dos insumos e por aí vai. E aí ele disse o seguinte, que em relação às sanções, muita coisa hoje em dia, que antigamente não era produzida na Rússia, hoje em dia é produzida na Rússia. Né? Então aumentou, teve um fenômeno de substituição de importações. Né? Então, às vezes, não apenas de produtos acabados, mas também dos insumos, né? Aquilo que entra na produção industrial para gerar outra coisa. Então tem muita coisa hoje em dia produzida na própria Federação Russa. Eles trocaram os parceiros comerciais, então passaram a negociar mais com a China, com o Irã, Turquia. com os países da Ásia Central, com a Turquia e por aí vai. E também acontece deles fazerem as compras ou vendas que eles faziam antes, mas usando intermediários. Né? Então eles vendem, por exemplo, o petróleo para a Índia vende para a Europa. Né? Então, e aí vice-versa. Tem coisa que a Rússia precisa comprar determinado item, determinado insumo, determinado bem. A Índia compra, né? Ou outro país compra, daí eles compram daquele país intermediário. Paga uma comissãozinha a mais, mas... Paga uma comissãozinha a mais. Mas né? não fica travado. Exato. Você consegue fazer uma análise geopolítica dos próximos séculos, assim, o que vai acontecer? Séculos, comparando o Ocidente com o Oriente. Hoje eu vi uma notícia, por que eu te pergunto isso? Da produção industrial do Vietnã. Que o Brasil... disparando. Que o Brasil hoje, sabe, importa... Ele produz exporta 8 bilhões de tecnologia e o Vietnã exporta 124 bilhões de tecnologia. É tipo quase 20 vezes mais que o Brasil, né? Que o Vietnã disparou. Disparou. Em breve vai virar uma China de 10 anos atrás, se já não é, já. Então, o Vietnã parece que é um dos que mais prospera hoje em dia, né? Índia mais também que a China está no mesmo caminho, né? Você vem da União Soviética, da Rússia, mesma situação, né? A gente estava na Turquia, não é aquela loucura, mas você vê também que os caras... Não, mas eu vou te falar, lá em Istambul é loucura, mano. Nossa, que lá é loucura. Não, loucura. sim. São Paulo Os virou... caras estimulando cooperativas, né? E você anda na vida da cidade, e assim, pegando São Paulo, que é a cidade mais rica, a capital mais pulsante do Brasil, mano... Istambul é menor em quantidade de população, mas, cara, 10 vezes mais agitada, mais fluorescente, sabe? Assim, tudo que você pensar. Cidade de realmente 24 Istambul horas. é uma São Paulo, né? É isso que eu falei. Só que São mais Paulo. foda. Mais foda. Você chega lá, é 24 horas mesmo. São Paulo, em um momento, você vê que ela dá uma meio desligada. Lá é pau na máquina, mano.
sabe? Você vê, a China- Dinheiro e... Quantas São Paulo que a China não tem dentro né? Que São E Paulo o é uma mais cidade louco- importantíssima pro Já que você Brasil. falou da Turquia, mais louco. Lá na Turquia, lá na Rússia, por exemplo, a gente não foi. Em breve estaremos lá. Na Turquia, cara, eu nunca vi um país com a quantidade que eu vi de bandeiras. Mano, eles amam a bandeira lá. Patriota. Sabe, a bandeira lá, toda casa tem, todo terreno vaga. Se tem uma montanha, um morro, Tem uma bandeira no ali. topo desse tem uma E bandeira. eles A Rússia é amam o assim também. Ataturk. Se você for pra Turquia, Não fala do elogia o Ataturk, não. pra um turco. É. Elogia que ele provavelmente vai te dar uma pizza. Na minha expedição jornalística, tinha 2 jornalistas turcos. E eles eram fãs extremos do Ataturk e odiavam o Erdogan. Eles odiavam o Erdogan e fãs do Ataturk. Né? Então, acho que Você a hora que você consegue falou. fazer essa análise que eu Sim, te a pedi? questão né? da comparação E, lá entre... e depois você me fala se tem muita bandeira lá. Tem bandeira. Uma coisa em termos estéticos, visuais, conforme você dirige ou, enfim, tá no carro ali pelas estradas, pelas rodovias, pelas avenidas, tem muito outdoor com pôsteres homenageando, por exemplo, militares ou oficiais que morreram na Operação Militar Especial. Né? Então tem a foto do cara, né, qual que era o posto, etc., quando morreu e por aí vai. Tem muito material sobre a Rússia mesmo, sobre a história da Rússia, etc. Então tem muita bandeira, tem muita coisa com as cores da Rússia. Tem uma cultura de grafites em Moscou fabulosa. Sério? Tipo, grafitagem mesmo Grafitagem. nos muros? Só que não é grafitagem tipo do mesmo estilo que a gente vê... Só o nome do cara ali, porque eu queria pôr o nome dele na parede. não tem isso. pichação. Mas é, tipo, geralmente grafitagem, às vezes num prédio enorme, assim, a parede Cara, toda, isso é muito louco. uma grafitagem histórica, né? Um Alexander Nevsky, por exemplo. Ou algum imperador do passado, não sei o quê. Né? Ou os heróis da Segunda Guerra Mundial, num muro inteiro. Então isso é muito comum. Inclusive em Donetsk também. No Donbass você tem muito dessa questão da grafitagem histórica, da grafitagem O cultural. Putin é visto como um herói já? Porque depois que o cara vai... 80% de aprovação. Não, mas eu falo assim, depois que vai, com certeza essa imagem fica. De alguma forma mais forte até. Mas hoje já tem aquele será busto lembrado. dele, já tem esse busto dele. Essa pintura dos heróis nos prédios, já existe Eu isso nunca do vi Putin. nada que indicasse um culto de personalidade do Putin, né? Tá. Tipo, imagens Ele só é um públicas bom do presidente. Putin por aí. Mas no coração do povo, muita gente gosta dele, Uhum. né? Depois que ele morrer, aí certamente vai Isso ter, né, vai uma reverberar. estátua ou coisa do tipo. Mas é algo que existe mais no coração das pessoas. Eu não lembro agora quem me contou que a mãe ou a avó era, tipo, obcecada pelo Vladimir Putin, né? Que tinha a foto do Tá Putin ligado. na sala, né? Tipo, essas babuscas russas e tal. Comum que elas gostem muito do Vladimir Putin. Agora, a análise que você pediu em relação à comparação do futuro entre o suposto Ocidente e o suposto Oriente. Obviamente é muito difícil fazer, o que a gente pode dizer são tendências, né? A tendência que a gente vê, pegando especialmente Europa Ocidental e América do Norte, é uma tendência descendente, é uma tendência decadente. As economias desses países, a gente diria que são economias fictícias. Né? Economias ali, o PIB, boa parte do PIB é baseada em turismo, né? Não é produção de alguma coisa, é circulação de dinheiro, ou algum outro tipo de serviços financeiros, e por aí vai. Tem um meme disso, né? Economias de verdade, né? E aí em cima Rússia e China, e aí fotos de guindaste, de prédio sendo construído, de fábrica, de usina nuclear, de refinaria, e economias fake, né? Economias falsas. E aí números ali na planilha, né? Bolsa de valores, turismo, um monte de outras coisas assim que representam, em uma medida, circulação de dinheiro, circulação de riqueza. Você especula em cima disso para gerar mais dinheiro, né? Mas na hora do vamos ver, qual que é a economia que se sustenta na crise, né? Nas sanções. Tu tem uma economia completamente dolarizada e financeirizada. Por algum motivo, tua economia leva uma sanção aí, é desligada do SWIFT. Cadê sua economia? Ferrou. Acabou Já sua era. economia. Né? Sua economia foi desligada quando tira... Se a sua economia é desse tipo, ela pode ser desligada quando você tira a tomada ali, o fio da tomada. Se é um né? Bitcoin, se você perdeu o pendrive, ele acabou. Pois é. Então, assim, economia de alguns desses países asiáticos, né? Incluindo aí a Rússia, mas também alguns outros países.
ela é cada vez mais uma economia real, uma economia física, baseada Sólida. em produzir riqueza. Riqueza agropecuária, riqueza industrial. E claro, você tem que ter o setor de serviços, tem que ter um setor financeiro. Mas o principal da economia é o setor primário e o setor secundário. Chegou a ver Indústria, alguma coisa falando indústria. sobre o BRICS lá? Como é que é visto o BRICS lá dentro? Falando de economia. Olha, em relação a como o BRICS é visto, me parece que é visto positivamente. Aliás, o fato de eu ser brasileiro era visto como sendo positivo, né? A Dilma tá lá, né? No caso, na China, mas ela tá nos BRICS, Mas né? ela tá Isso, no no topo banco. do BRICS. Do banco do BRICS. Então, assim, o fato de eu ser brasileiro é algo visto como legal pelos russos, né? Ah, um brasileiro, não sei o quê, o pessoal gosta de brasileiro. Tem afinidade com a gente, mano? Tem, o pessoal simpatiza, né? Então isso é interessante, tem essa dimensão. O fato da gente ser dos BRICS garante que a gente possa visitar a Rússia sem visto, né? Agora, cara, então assim, se o Brasil tem liberação pra entrar lá, mas outros países talvez não. eu imagino que, se não forem todos os países dos BRICS, a maioria dos países dos BRICS. A maioria dos outros países precisa de visto pra poder entrar. É o que rolou na China agora, que não precisa do visto, você tá liberado ali, basta... Cara, é massa, a galera que quiser então é interessante. mais fácil do que É mais fácil. pros Estados Unidos, por exemplo. É mais fácil você ir pra É mais Rússia do que fácil, pros muito Estados mais Unidos. fácil. Muito É mais fácil, foda isso, né? né? É uma escolha a mais. Sim. E aí o pessoal... porque eu não comentei muito sobre especificamente economia, mas o pessoal desse setor vê como sendo positivas essas parcerias da Rússia com o Brasil, com os outros países dos BRICS. Mas o foco mesmo dos russos foi de fazer o máximo possível para produzir dentro de casa. Provavelmente lá eles não devem ter teto de gastos lá, né? Olha, a Rússia, ela já passou por algumas mudanças ou algumas reformas que tinham tendências neoliberais no próprio governo do Putin. Né? Não considero como sendo um governo neoliberal, mas alguma outra coisa neoliberal já chegou a ter. Mas não tem nada igual ao teto de gastos. Né? Existe sim uma preocupação com o gasto público. O Banco Central da Federação Russa, que é presidido hoje em dia, se eu não me engano, pela Elvira Nabiulina, ele é conduzido numa política ali ortodoxa, né? Uma política econômica ortodoxa. Mas ali, nessas circunstâncias da guerra, considera-se que isso tem sido necessário até para evitar uma disparada inflacionária, né? Então, os juros na Rússia hoje em dia é alto, mas vamos levar em consideração que é um país em conflito, né? O Brasil é um país com juros estratosféricos, mas é um país que supostamente está em paz, né? Não é um país que está em conflito, não é um país que está sob sanções, porque vamos combinar, tudo bem, tem as tarifas, mas quem está sendo sancionado mesmo ali é, por enquanto, a família do Alexandre de Moraes, porque a única coisa que tem ali, esse efeito de sanção, é a lei Magnitsky, tarifa é tarifa. Mas a gente tem juros, e a gente tinha juros estratosféricos antes até de começar a questão de tarifas e de sanções aí ao Alexandre de Moraes, né? Sim. Então tem essa questão. Pô, foda. A gente tava conversando aqui nos bastidores, esse final de semana rolou um debate aqui na nossa casa, e eu gostaria de aproveitar do seu conhecimento histórico, que a gente sabe que você tem muito. E nesse debate teve uma discussão calorosa aqui, onde um dos convidados falou que o avô dele atuou numa divisão Galícia. É Galícia mesmo, né, Dando? Acho que sim. Acho que é não esse sei nome, o nome acho exato, que é esse mas nome, perdoem a falha. Que era uma divisão na região da Ucrânia, né? Eu queria que você me contasse um pouco da história dessa divisão, assim. Realmente, você sabe, realmente os generais eram generais do exército alemão? O que você me fala sobre isso? Olha, essa questão é uma questão que inclusive é relevante nesse contexto do conflito russo-ucraniano, porque um dos elementos nesse conflito é a russofobia, né? Uma russofobia que muitas vezes se expressa através do neonazismo, né? Um neonazismo que reivindica a memória de diversas figuras, como Stepan Bandeira, Andrei Melnik, enfim, várias outras lideranças que a gente teria que considerar como sendo lideranças fascistas ucranianas dessa época, e também em relação ali àquilo que eles consideram como sendo os heróis dessa divisão SS Galícia, né? Então, foi uma divisão que surgiu composta fundamentalmente por ucranianos. Se eu não me engano, nos primeiros momentos, ela surgiu de uma maneira meio ad hoc,
mas ela logo foi enquadrada dentro das estruturas da SS, né? Portanto, mesmo que ela tivesse oficiais ucranianos, aí a gente teria que ver certinho nas fontes, né? Se todos os generais eram alemães ou não. Mas, enfim, mesmo tendo oficiais ucranianos, eles estavam ali sob o guarda-chuva do comando militar da SS, da Schutzstaffel, né? Então, eles lutaram ali sob o comando, sob a hierarquia que tinha ali no topo, né? O Reichsführer SS e o Heinrich Himmler. Né? Então, eu não acompanhei realmente o debate, eu sei por cortes e coisas do tipo, né? Vi algumas coisas. Também não aprofundou sobre essa parte especial desse grupo especial. Eu não sei exatamente qual que era ali a narrativa do deputado Bilinski, né? Mas, ao que tudo indica, essa divisão, ela lutava sob a liderança dos alemães contra a União Soviética. O que é esse surgimento DOC que você falou? Ad hoc no sentido de fazendo existir. Surgiu de maneira mais ou menos espontânea, entre aspas, organizada ali, né, pelos ucranianos mesmo. O objetivo não era esse, mas depois porque foi surgiu de fato porque já tinha uma insurgência ucraniana antissoviética desde a época da Guerra Civil Russa. E alguns elementos dessa insurgência haviam sobrevivido, ainda estavam atuando, e atuavam sob a forma de guerrilha mesmo, guerrilha e terrorismo, né? Então esses elementos que já existiam, aos poucos foram se unindo, se juntando e dando origem ali a uma formação militar, e aí a SS, com a invasão, enquadrou esse pessoal, né? Agora vocês são meus agora. Isso, dentro da SS, né? E aí eles passaram a lutar pelos alemães contra a União Soviética. E parece que eles foram julgados por Nuremberg, né? Teve vários crimes de guerra. Sim. Essa divisão especificamente, segundo todas as informações que existem, teria cometido várias atrocidades mesmo, né? Então teria sido aí uma das divisões que mais cometeu atrocidades entre as divisões da SS. E aí, vários deles foram, de fato, julgados como criminosos de guerra, condenados, né? Os que sobreviveram. Isso. Porque em algum momento eles perderam também do exército russo. O exército russo... Sim. Né, exato. O exército russo venceu, né? A União Soviética venceu a guerra, né? Então eles foram derrotados. Porque o deputado teve um episódio com a gente aqui, acho que foi o primeiro episódio que ele veio, que conta a história do avô dele, né? E ele fala, cara, meu avô, ele rezava numa vala pra, tipo, morrer rápido, me mata rápido, me mata rápido. Aí ele fala que o avô dele passou fome, que teve que comer carne humana também, que tava nesse nível, assim, né? E provavelmente, fazendo uma analogia, deve ser quando, né, o exército russo avançou ali e começou... Houve casos de canibalismo na frente oriental, né? Porque a situação de calamidade, né, do conflito, quebra de cadeia logística e por aí vai, dificultava que se alimentasse soldados, né? Isso dos dois lados, na verdade, né? Então situações assim são possíveis de terem acontecido. Agora, eu não sei qual que é a história do... É avô? Isso. Avô. Eu não sei qual é a história do avô do deputado, mas se ele disse que a divisão na qual o avô dele lutou não era nazista, não era ligado ao nazismo, ele estava equivocado. Porque era. Ele pode dizer que o avô dele, pessoalmente, não era. Né? Não sei. É o que eu já falei, o soldado muitas vezes tá pra morrer pelo país e nem a escolha dele. Às vezes tinha ali algum motivo, também não. Às vezes tinha ali algum motivo, né? Não sei. Mas aquela divisão servia a Alemanha nazista. E eles sequestravam também os russos, os judeus, colocavam em vagões e mandavam para Auschwitz também. Onde que era o campo de concentração na época ali, você sabe? Tinha os campos de concentração acusados, né, que se diz historicamente, que se considera historicamente que teria havido extermínio, são todos na Polônia, né? Sim. Então eu não sei exatamente, mas eles provavelmente tiveram participação nisso, provavelmente em Lvov, né, Leópolis, que é a parte mais ocidental da Ucrânia, que era inclusive onde a divisão SS Galícia mais recrutava. Se eu não me engano, eles participaram de pogroms, né? Então é possível que tenham colocado pessoas ali para mandar para campos de concentração.
Caralho. E a gente tava conversando nos bastidores, teve uma divisão que era mais violenta do que essa, né? Sim, era aquela que era comandada pelo Oscar Dirlewanger, né? Porque era uma divisão composta majoritariamente por criminosos soltos, né? E recrutados para participar no conflito. Isso aí nos últimos anos do conflito, momento no qual os alemães já estavam começando a perder, né? Unidades, E aí os caras começam a formar unidades militares compostas de criminosos, assassinos, estupradores e por aí vai. E aí, pelo próprio tipo de pessoa que eles colocaram nessa unidade militar, ela notoriamente cometeu todo tipo de atrocidades, né? Estupros em massa, assassinatos assim a sangue frio e por aí vai, a ponto de outras unidades da SS ou outros comandantes da SS usualmente se recusarem até mesmo a compartilhar trincheira com eles, compartilhar espaço com eles. Eles eram vistos como desprezíveis, mas isso existia, sim. Caralho, que foda. É como se fosse aquele, como é que eles falam quando você contrata o mercenário, né? O mercenário depois é o que tá lá pra fuder. Ele não tem ética, não tem moral, não inclusive tem casos de ordem. mercenário brasileiro que cometeu atrocidade em Kursk, no Sério? Oblast russo. Teve um mercenário brasileiro que gravou, né, um vídeo em que ele comenta sobre ter participado de uma decapitação de um pai e de um filho russos, né? Lá nessa operação dos ucranianos em Kursk. Você só ficou sabendo, isso aí você não chegou a ver esse vídeo, não. Não. Cara, mas que bizarro, hein, mano. Eu falo, guerra só tem que torcer pra acabar, velho. E aí Não que dá entra pra- a questão, É esse muito pessoal brasileiro desumano. que vai pra Ucrânia, eles vão voltar? E o que eles vão fazer no Brasil? Não, e se voltar, mano, aí até uma parte que todo mundo tem que pensar. Se voltar, igual eu falei, não vai voltar, e se volta sem um dedo. Mas se você voltar completo, mano, que depois de eles você vão fazer? participar de uma guerra, mano, olha o que você fez ali, eu não sei. Eu tenho Olha, uma aversão a qualquer tipo de atentado É que o contra a exército vida. americano tá entrando em depressão, né? Os caras estão Porra, você suicidando viu ali isso? todo dia, Não, né? mas olha só. 22 soldados Por americanos dia. se suicidam por dia. 22 por dia, mano. É bastante Olha o coisa. que é uma... cara que já matou, sei lá, o que tava Os caras no estão conflito. surtados, né, velho? Mas sabe o que dizem que vai porra. acontecer aqui no Brasil? Esse pessoal vai entrar pro tráfico. Porque olha só, já acharam um drone ucraniano, se não me engano, em posse do Comando Vermelho, no Rio de Janeiro. E lá na Rússia eu Cara, recebi bem informação de que cartéis colombianos e potencialmente facções brasileiras estavam mandando gente para a Ucrânia para poder aprender a usar drone, para poder aprender tática militar e por aí vai, pro cara voltar e ensinar pro resto do pessoal. Então, esse pessoal que tá voltando, eles vão ter dificuldade em arrumar emprego normal. Eles têm conhecimento militar, tá? Mas eles vão fazer um concurso público pra polícia, pra forças armadas, não vão passar, não vai vão ser passar, aceitos, não vai. né? Especialmente pra polícia. Não tem nem psicológico pra isso mais. O cara tava ali ganhando, supostamente, né? E aí alguns de fato vão ganhar esse dinheiro. O cara tava ganhando ali um valor bom, né? O cara vai voltar aqui, ele vai virar caixa de supermercado, ele vai querer ser Uber, ele não vai querer fazer nada disso, né? Quem é que tá oferecendo dinheiro? Cara, Onde o cara vai ganhar dinheiro? tem um ponto importante sobre isso. O cara sai de lá soldado e vem pra cá ser um general, que ele vai treinar uma equipe aqui, né? O cara vai ter Além do privilégio. salário, ele vai ter uma patente ali dentro. O cara vai ter privilégio, né? Isso é Então, assim, foda, isso isso é tem uma valor, preocupação de segurança pública pro Brasil, né? E a gente não vê as autoridades se mobilizando, né? Nem mesmo fazendo uma chamada em relação a influenciadores que incentivam o recrutamento de pessoas para a Ucrânia. Existem influenciadores, existem youtubers no Brasil que estão envolvidos em recrutamento de voluntários, de mercenários para lutar pela Ucrânia. Teve um youtuber, por exemplo, que até deu uma picape para os ucranianos, para as forças armadas ucranianas e por aí vai. Então, assim, isso é complicado, porque essas pessoas estão indo para a morte. Porque esses mesmos youtubers são daqueles que dizem que cada ucraniano mata 20 russos, é uma moleza, é um safari e por aí vai. Né? Então o cara é enganado, o cara só vê vídeo do ucraniano vencendo, só vê vídeo do ucraniano matando o russo. Então é moleza. Morreu só, o Zelensky diz que só morreram até agora 40 mil, 30 mil soldados ucranianos e que morreram 1 milhão de soldados russos. Não, mas... Né? Então o cara vê isso, o cara acredita. Mano, mas só morreu 40 mil? 40 E o cara mil? diz pouco, 40 né? mil, Mas mano. compara, né? Não, eu sei, mas... Ainda assim é muita gente.
Mas, pô, aí você vai lá, eu posso ser um de quatro. Tu pode ser um, exato, né? Será que o Zelensky pode ser julgado por isso, depois que ele acabar? Eu acho que é, inclusive, esse um dos motivos pelos quais a Ucrânia tá fazendo de tudo para sabotar todas as negociações de paz. Porque você tem aí uma série de fatores. O próprio Zelensky, a família do Zelensky, estão ganhando muito dinheiro com esse conflito. Né? Já apareceu vários escândalos aí de apartamentos em países ocidentais, joias da esposa do Zelensky. Tem muita gente da elite ucraniana também que tá... Porque o dinheiro... os Estados Unidos e a Europa já deram aí centenas de bilhões para a Ucrânia. Todo esse dinheiro foi parar ali nas Forças Armadas, na trincheira, na linha de frente e por aí vai. Não foi. Né? Então tem muito dinheiro aí sumindo e para outras coisas. Né? Então, assim, o Zelensky está ganhando dinheiro, a família do Zelensky, outros oligarcas, burocratas, generais, eles ganham dinheiro, inclusive, com mercado negro, porque esse drone que veio aqui pro Comando Vermelho chegou aqui de alguma maneira. Né? Então, como é que funciona? Os caras ali, militares ucranianos, vendem para pessoas que possuem conexão com o mercado negro na Albânia e Kosovo. Né? Albânia e Kosovo são hubs do mercado negro internacional de armas, também de órgãos, né? E mais uma série de outras coisas. Então vai aí Kosovo, Albânia, e ou vem direto, ou passa por algum outro intermediário. Tipo Síria, por exemplo, que hoje em dia é governada por terroristas, e os terroristas sírios possuem conexões profundas com o Estado ucraniano. A Ucrânia treinou o setor de drones do exército do Al-Julani, e supostamente tinha até instrutores de drones no local quando houve aquela investida final, no final do ano passado, contra o exército do Assad. Supostamente tinha ucranianos ali, então talvez passe ali do Kosovo e Albânia, passando pela Síria, ou então passando pelo Boko Haram, ou por outros grupos terroristas africanos, até chegar no Comando Vermelho. Mas é possível que seja até pelos portos mesmo ali da Albânia que o Comando Vermelho consiga esse tipo de material. Sim, eu sei a resposta. E a guerra não tem previsão, tipo assim, não tem como saber. Mas você falou assim, ó, o Zelensky pode ser preso no final dessa guerra? Se perder, sim. Mas se ele ganha, não. Possível. Tem chance De ganhar? Não. Não tem. Não tem. É impossível. É impossível. A não ser que aconteça alguma coisa muito fora do programa, tipo, eu não sei, guerra nuclear, porque guerra nuclear não tem vencedor, ou então, por exemplo, um ataque nuclear em massa sem chance de resposta. Tem estrategistas ocidentais que acreditam que isso é possível. Eu acho isso temerário, porque é você jogar roleta russa. Tá entendendo? Mas existem textos, artigos de estratégia militar falando sobre a possibilidade de você atacar a Rússia com armas nucleares sem dar chance para a Rússia responder com armas nucleares. Que não existe, não tem porque... ogivas nucleares, tem? Oi? A Ucrânia não tem ogivas nucleares. Não tem. E a Rússia Teria tem que um ter outro sistema, país como que é, fornecendo. acho que é dedo morto, uma parada que... Dead hands. Que se ela for atacada, automaticamente... Automaticamente, né? Então não, Os é caras impossível você fazer um apostam- ataque nuclear na Rússia. Os não caras tem dizem que a gente vai usar bunker buster e vai fazer... E aí eu penso, cara, não sei não, hein? Tá, Porque assim, a quantidade de armas nucleares que a Rússia tem... Veja só, o Irã tinha usinas nucleares ali, tinha instalação de enriquecimento de urânio, algumas que o Ocidente não sabia, porque o programa nuclear iraniano continua. Então veja só, se o Irã, beleza, é um país poderoso, é uma potência regional, mas eles tinham instalações nucleares desconhecidas dos Estados Unidos, vocês acham que a Rússia não tem silos de mísseis, não tem instalações nucleares desconhecidas também do Ocidente? Eu acho. Assim, pois é. Eu É um acho negócio que meio tem, temerário, não. mas os caras acreditam, tem caras que acreditam. Esse é o perigo. Essa é a única vantagem que eu vejo ainda no Trump ter vindo depois do Biden, porque o pessoal que era mais próximo do Biden parecia mais louco em relação à possibilidade de vencer militarmente a Rússia, inclusive num confronto nuclear. Enquanto o Trump, até por essa mentalidade mais empresarial, ele quer saber do lucro. Ele não quer uma guerra nuclear. O que vai lucrar com uma guerra nuclear? Né? Então, ele quer enfraquecer a Rússia? Talvez ele queira enfraquecer a Rússia. Ou pelo menos o pessoal que cerca o Trump quer absolutamente enfraquecer a Rússia. Mas ele não quer uma guerra com a Rússia. Né? Então, assim, eu não acho possível o Ocidente vencer a Rússia. O Zelensky está sabotando as negociações de paz.
né? Tá sabotando através de todas as maneiras possíveis, porque ele teme ser preso, ele não quer perder o fluxo de dinheiro e ele teme ser morto por ucranianos. Seja ucranianos anti-guerra, porque depois que o Zelensky virar um civil, não tem mais forças especiais, segurança, não sei o quê. Então tem muito... Mataram o ex-primeiro-ministro, não, o ex-presidente do parlamento ucraniano, Agora eu não vou lembrar o nome do cara, mas mataram mês passado, na rua, um pai de um guri que foi recrutado à força e morreu no campo de batalha. Pegou o cara, meteu bala nele. Né, o presidente do parlamento ucraniano, ex-presidente do parlamento ucraniano. Zelensky tem medo que isso aconteça com ele, por pessoas anti-guerra ou que sofreram com a guerra, com o conflito, ou então por radicais que querem a continuação do conflito a qualquer custo. Neonazistas, paramilitares, mercenários, né, que acreditam na necessidade de uma cruzada contra a Rússia, porque consideram que os russos são mongóis, são asiáticos, são uma ameaça, etc. Então eles querem continuar o conflito a qualquer custo. Então o Zelensky tem medo de todas essas possibilidades. Né? Ô, Rafa, o que é isso aí? É Grupo Wagner? O que é isso? É só um pet do Grupo Wagner. O que é o Grupo Wagner? O Grupo Wagner, ele e era, né, uma companhia militar privada. Né? Chefiada ali pelo Evgeny Prigozhin. Hoje em dia, o Grupo Wagner ele continua atuando, mas ele foi fragmentado em várias partes. Né? Tipo uma Black Rock, assim? Black Rock tipo tinha, isso. Tipo uma Black Rock dos russos, porém. Então eles atuaram na Síria, por exemplo. Eles atuaram... enfim, hoje em dia eles participam de treinamento em Belarus. Eles estão na África lutando ali, ajudando o Burkina Faso, Mali e o Níger contra os terroristas do Boko Haram. Então, em alguns outros países africanos também lutando contra terroristas. E eles são o alto nível, assim, da Rússia nesse setor privado. Sim. Foram, né, a principal companhia militar privada. Hoje em dia, por conta, né, daquilo que ficou famoso como Rebelião Prigozhin, houve um esforço maior do Estado por enquadrar as companhias militares privadas e subordiná-las ao Estado. Eu ia te perguntar agora, como é que você tem uma companhia militar privada? Tipo assim, você dá poder para umas pessoas ter arma e fazer conflito? Como que é? De modo geral, inevitavelmente, toda companhia militar privada tem conexões com o Estado. Né? Em alguma medida, uma maneira do Estado participar de um conflito fora do seu território através ali de um proxy sem se envolver oficialmente. Tá. Né? Seria, só para me entender o que seria, seria tipo uma guarda municipal. Não exatamente, tem um mas por exemplo... com a União, mas de alguma forma... Existe no Brasil, por exemplo... várias empresas de segurança, né? Que geralmente fornecem ali de vigilância, forte. Monitoramento, carro forte, ou então segurança pessoal física, segurança de evento, ou segurança de pessoas, né? Imagine que uma dessas empresas de segurança cresça e decida, né, por exemplo, dar um treinamento mais elaborado, mais militarizado e conseguir contratos com países africanos para, por exemplo, fazer defesa de refinaria, ou fazer defesa de minas, ou então fazer segurança do presidente, ou segurança de... Eu acho, particularmente, que o Brasil deveria ter companhia militar privada, porque nós somos um país que tem forças armadas relativamente grandes, mas o nosso pessoal, inclusive, não tem experiência de combate. Então, assim, eu não sou a favor de enfiar brasileiro em qualquer conflito, mas você pega aí um conflito que é, objetivamente, um conflito justo, né? Tipo essas lutas contra terroristas na África, tipo Boko Haram, que era ligado ao ISIS. Então é um pessoal que faz monstruosidades. Eu acho que assim, qualquer brasileiro militar não veria problema você estar ali ajudando países que querem se libertar do terrorismo. Não o Brasil, né? Um cara privado que pode ir lá. Exato. O problema né? é A companhia, Brasil, você tem a companhia Wagner, né? Wagner em homenagem ao Richard Wagner. O Brasil poderia fazer a companhia Vila Lobos. O problema de ser que no Brasil, igual nos Estados Unidos, a Black Rock não foi muito bom, né? A Black Rock acabou influenciando o governo ali. Provavelmente se a gente monta isso aqui, vai ter uma bancada, né? De um pessoal que vai querer usar isso aí indevidamente, né? Então assim, eu acho que o Brasil deveria ter, mas primeiro a gente tem que arrumar a casa, ter de fato um Estado nacionalista e uma situação de união nacional, né? Em que você não tenha esse nível de sectarismo e polarização,
Para poder você ter ali um Estado que de fato está interessado no bem comum e uma população que está mais ou menos bem integrada, que não tem mais esse papo de separatismo, que não tem mais esse papo aí de sectarismo, de fascista tem que morrer, comunista tem que morrer. E aí o problema é o seguinte, o problema não é apenas você acreditar que quem é fascista ou comunista tem que morrer. O problema é que rapidamente você começa a dizer que pessoas que não são fascistas e pessoas que não são comunistas. E aí essas pessoas, supostamente, têm que morrer nessa posição aí de sectarismo. Ô, Rafa, a gente tá sem tempo aqui, já vamos finalizar. Última pergunta da minha parte. Tipo, já que da última vez que você veio aqui, você falou que tinha um desejo de ser ministro da cultura aqui no Brasil, né? Você, como ministro da cultura hoje, você censuraria os comunistas na internet? Pelo fato de serem comunistas, não. Pelo mero fato de serem comunistas, eu não vejo sentido em censurar pela mera defesa ali de uma ideologia, né? Agora, é claro, teria que ver caso a caso, né? Porque às vezes acontece de haver um certo 2 pesos, 2 medidas no tratamento entre diferentes discursos supostamente radicais, né? Então, assim, um comunista que vem falar aí em luta armada, revolta armada, revolução armada, em paredão, etc, etc, como muitas vezes acontece, geralmente no nosso país não acontece nada com esse cara. Enquanto se uma pessoa aí dita, supostamente fascista ou de extrema direita, fala coisas semelhantes, é mais fácil ela ser enquadrada pelo judiciário, né? Então acho que tem que ter uma certa equalização. O cara que prega paredão, né? O cara faz ameaças efetivamente, o cara talvez seja um perigo, talvez tenha que levar no mínimo uma chamada de atenção, né, para poder se adequar e virar uma pessoa menos antissocial. E sobre né? Agora, pelo mero discurso, eu sou contra os soltos que você falou, tipo assim, esse cara tem que morrer porque é comunista, esse cara tem que morrer porque é fascista. Você ia colocar, e hoje a galera usa muito. Isso aí é colocar alvo nas costas das pessoas, mano. Exato. Se esse cara é um fascista, ele sai na rua, o extremista ali que só é um louquinho, vai dar uma facada nesse cara no meio da rua. Olha o que esse cara tá fazendo. O cara que bota o rótulo, porque esses rótulos servem pra exorcismo, né? Pra você tirar a pessoa da humanidade. Isso. Porque o cara que é fascista ou comunista, ele não é mais um ser humano. Ele não é mais visto como um ser humano. Então o cara que bota o rótulo, ele não vai fazer nada. Mas num público de 10 mil pessoas, 100 mil pessoas, às vezes tem um doido, né? Um cara que não tem nada a perder, vê a pessoa que recebeu esse rótulo de fascista ou de comunista na rua, e pode querer dar uma facada, querer juntar a pessoa, linchar a pessoa. Exato. Né? Então, assim, é necessário tomar máximo cuidado com essas tentativas de impor rótulos sem rigor para fins de demonização. Ó, esse cara não pode participar de debate porque ele é XYZ. Portanto, ele é um inimigo da humanidade. Agora, quem fala nesses termos, quem coloca as coisas nesses termos, ela já está preparando o terreno verbalmente para a possibilidade de genocídio, 100%. De extermínio em massa. Né? Porque não é uma pessoa só que é fascista ou comunista. Vai ser sempre 5, 10 mil pessoas, 100 mil pessoas. Tem gente que diz que a classe média brasileira é fascista. Quantas pessoas estão na classe média brasileira? Né? Então, assim, esse tipo de discurso, fulano é fascista, não pode participar do debate. Fulano é comunista, não pode participar do debate. Esse pessoal está preparando o terreno verbalmente para campanhas de assassinato com essas pessoas. É um fato, né? Obrigado, Rafa, mais uma vez aqui na nossa casa. Sempre muito bom conversar com você. Fica o convite para uma próxima volta, que a gente gosta quando você vem aqui. Quem viu o Rafa pela primeira vez, tem outros 2 episódios com o Rafa aqui na nossa casa. Vai lá, confere os outros 2 episódios muito bons. Vale muito a pena. Quem não viu os outros, mas está vendo esse agora e quiser seguir, te acompanhar, saber as novidades da Rússia ou da geopolítica... Perfeito, eu tô agora todo dia postando um material que eu coletei na Rússia, né? Então o pessoal que tá acompanhando a gente aqui vai aos poucos ver, vai me ver com arma, vai me ver com um monte de coisa, pilotando drone, por aí vai. Vocês pesquisam ali Camarada Machado no X ou no Instagram. Tô também no X, no Instagram, tô no Facebook como Rafael Machado com PH, mas vocês vão me achar mais facilmente, eu acho que no Instagram e no X como Camarada Machado, tudo junto. Boa. Vou agradecer o nosso parceiro aqui do canal também, Guruja Concursos. Se você não conhece a Guruja, tá o link na descrição, QR Code na tela. Entre agora, o Guruja é quem mais aprova no Brasil para Receita Federal, Receita Estadual e áreas de controladoria. Se você quer prestar um serviço para o seu país, ser remunerado por isso também, conheça agora a Guruja, os melhores professores, os caras desenvolvendo planos de estudo para você, acompanhando passo a passo até você passar.
7 dias aí pra você experimentar a plataforma também. Clica aí agora que vocês vão curtir. Valeu? É isso aí, já entra, Fui. tem o link, não perde a oportunidade. E tem todos os dias uma promoção incrível da AlphaCo. Então, se você quer usar uma roupa bacana, quer fazer uma academia, passear, enfim, tá bem vestido, gastando muito